Deus, aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Uma parte financeira difícil, morava em um quintal de 6 famílias. Irmãos, e ali o Senhor entrar naquele lugar, foi um lugar muito difícil, eu e minha esposa só pedir a Deus, mas o Senhor entrou, irmãos, porque a palavra disse que entrar, e ele jogou para Deus que a parte material sobrou, limpou, irmãos, no tempo certo. Foi permitido, irmãos, para a gente ficar sem luz por 9 meses dentro do nosso lar, 8 meses sem água dentro da nossa casa, isso mais um tempo que não tinha luz, aquele povo para aquele quintal, fazendo cunhada, minha sogra. Então eles vinham congregar e muito o Senhor falava com a nossa alma. Eu louvo a Deus que nessa situação, amados irmãos, eu estava passando com a prova material, muito difícil, muito doída, queridos, essa prova durou por mais ou menos 7 anos na nossa vida, buscando o Senhor, irmãos, procurando era só a palavra, poderia fazer alguma coisa por nós, como é. E um dia tem um casal, eu queria contar para a irmandade isso, que tinha um casal que tem até de hoje, que eles residem na cidade de Cesarolândia. E esse casal um dia comunicando com a gente, explicou, porque a gente era muito amigos, somos até o dia de hoje, e irmãos, o que aconteceu, eles falaram para nós, irmãos, Senhor a Deus, Deus que o Senhor prepara, porque tem um casal aqui nessa cidade, eles foram um pouco passado, e eles estão passando por uma prova material muito difícil, servo de Deus está sem trabalho, e eles têm 9 filhos, e não tem, está passando difícil, e eu e a família, irmãos, que eu estava passando, sem luz na minha casa, mas era por permissão de Deus, por quanto eu dava a minha parte, irmãos, e aí a família não dava a parte deles, quando a gente foi perceber, eu fui perceber, já percebi no dia que cortaram tudo, irmãos, a dívida ficou muito alta, mas foi não era necessidade, mas eu louvo a Deus, irmãos, eu falei, tá bom, filha, eu vou morar a Deus, mas na verdade eu não queria ir, porque eu estava tão preocupado, estava triste, irmão, e ali eu fui ficar minha esposa, filha, vamos congregar, e viemos nessa casa de oração, a minha congregação do Corpo Maldito, glória a Deus. Mas eu agradeço a Deus, amados irmãos, por nossos saudosos irmãos Oliote, que estava na presidência, irmãos, e no decorrer da palavra, Deus, ele deu a palavra, no decorrer da exortação, ele disse assim, meu servo e minha serva, nessa viagem que vocês vão, não esquece de levar o chinelinho havaiana e não esquece de levar o pirulito para as crianças também. Mas, irmãos, eu senti, eu falei, meu Deus, parecia que o servo de Deus estava na outra linha do telefone, mesmo ouvindo tudo aquilo, porque eu não vi nem buscar a palavra, por causa da minha situação, queridos, mas eu louvo a Deus que o Senhor foi criando o caminho. Nos sentimos muito confortados por essa palavra, confirmado. E o Senhor foi preparando tudo, irmão, sem pedir nada para ninguém. O Senhor preparou 6 sacos de roupa, minha esposa cuidou direitinho, lavou e foi separando de criança aqui, de criança ali, de menino, de menina, de adulto, e foi separando. O Senhor preparou também o alimento, o Senhor preparou o leite, a fralda, tudo que tinha necessidade, irmãos, e a gente viu, naquela semana estava um pouco apertado no meu trabalho, mas o Senhor abençoou a importância que entrou, queridos amados. Irmão, mas eu louvo a Deus que nós somos da loja, eu e a minha esposa, e nós fomos comprando. Eu falei para ela, você vai comprando o chinelinho, porque a palavra falou que nós temos que levar um chinelinho havaiana, do jeito que o Senhor falou. E ela foi pegando, e irmãos, ali compramos 9 pares de chinela havaiana, foi com uma medida, e quando nós chegamos em casa tinha 10 pares. Eu falei, mas você comprou 10? Eu não, eu comprei 9, mas apareceu um a mais. Mas eu louvo a Deus que nós seguimos em frente a essa viagem, irmãos, encontramos a serva de Deus, ela rapidamente falou, vamos lá na visita, nós fomos fazer a visita, e estava naquilo no meu coração, Senhor. Se for mesmo preparação, então confirma todas as coisas, Senhor, porque nós não temos uma revelação, não temos uma, mas temos essa necessidade, Senhor, e nós se alegramos em ajudar o seu servo, embora a nossa situação está difícil. Irmãos, mas com a minha surpresa, quando nós chegamos nessa visita, logo cedinho no final de semana, o servo de Deus, o irmão da massa passando na porta lá, ele já atendeu de terno e gravata, ele já atendeu chorando, por quando ele falou, irmãos, eu estava indo agora na cidade, para ver se eu arrumava alguma coisa para poder comprar lá, porque o trabalho dele era para pegar reciclagem na rua, irmãos, mas o Senhor viu, porque ele viu a gente entrando para a compra lá com o pessoal, todo louvor e toda glória, Deus pertence, amados irmãos, eu louvo a Deus, e daqui a pouco naqueles cômodos começou a aparecer aqui um monte de criança, de 500 crianças, quando eu olhei no pezinho daquelas crianças, nenhuma criança estava com chinelo de dedo, todas descalças, amados irmãos, e aquilo me comoveu, porque a palavra falou que era para levar, eu já me senti confortável naquela hora, irmãos, para resumir,
foi tirar aquele chinelinho, e cada criança pegava o seu chinelinho, e pegava aquele lá, e pegava aquele outro, e foi pegando, e a mãe foi dando, esse aqui é para fulano de tal, esse é para Tiago, tudo nome vivo, 9 criancinhas, eu louvo a Deus, quando pegou uma criança, veio, irmãos da porta, olhando meio com aquela feirinha assim, a serva de Deus, a irmã Sandra, falou assim, o que foi, Salatiel, o que aconteceu? Mãe, é porque eu queria aquele chinelinho que o Gabriel está no pé dele, e ele pegou, amados irmãos, e para surpresa nossa, foi um chinelinho que a minha esposa pegou dobrado, tinha 2 chinelos iguais, e a esposa tirou e falou assim, ó, Salatiel, você não precisa mais brigar, que veio os 2, e aquele que estava no pezinho serviu para a serva de Deus, sua mãe, mas eu louvo a Deus, amados, que irmão do Senhor, eles guardavam com tanto amor esse chinelo que não queria nem colocar no pezinho, com medo de sujar o chinelinho, irmão. Mas eu louvo a Deus, aleluia, quando o Senhor preparou o alimento, servo de Deus levou na cozinha, tudo para confirmar, só tinha mais ou menos 10 quilos de sal na casa do servo de Deus, e irmãos ali rapidamente a serva de Deus já fez o alimento para eles comer, o pirulito que Deus preparou, aquelas crianças chuparam de 2 pirulitos, uma coisa tão gloriosa, que irmãos, a fraldinha que Deus preparou já foi trocada a criança na hora, enquanto tinha 2 dias que estava sem a fralda, o leite já foi feito na hora. Irmão, mas o que me chamou mais a atenção, quando ela foi abrir aquele saco de roupa, ela foi olhando a roupa e falava, esse aqui serve para você, foi chamando o nome da criança, esse aqui serve para você, esse aqui é para a menina, esse aqui foi isso, e foi ajudando aquelas crianças, por quando o irmão da Márcia dormia muito na sala, outros dormia com o pai, nem caminha gente com um colchãozinho no chão, e irmão dele falava, mamãe, eu posso colocar no meu guarda-roupa? Pode, vai lá pegar seu guarda-roupa. Irmão, quando ele ia até a sala, até o quarto, vinha com uma caixa de papelão, e falava que aquilo era o guarda-roupa dele, aleluia. Eu louvo a Deus, amado, que foi encher aquela caixinha de papelão, todos ficaram contentes, todos ficaram alegres, e irmão, eu me esqueci a minha volta, estava passando aqui em São Paulo, falei, verdadeiramente, o Senhor trouxe nós aqui, que é para dizer que a nossa forma não passa de perto dessa aprovação, que o nosso Deus amado, que o Senhor sentiu aquela necessidade, e na hora que nós fomos orar, agradecer a Deus, aquelas crianças cantavam, irmãos amados, os 4, 3, 3, cantavam podendo uma coisa mais linda, e eu saí de perto completamente da minha prova. Vamos a Deus, amados irmãos, que nós vamos congregar à noite, e o Senhor mandou a sua palavra, falou, você não viu a dificuldade e nem também o tamanho da sua dor. Mas olha, eu vou te recompensar por isso que você fez. Irmãos, eu louvo a Deus que nós voltamos para São Paulo e se passou o tempo. Irmãos, o Senhor foi abençoando nós, foi abençoando, passou 7 anos, o Senhor entrou naquele lugar, chamou 2 cunhados meus, chamou 2 cunhadas minhas, chamou a minha filha, chamou minha sogra, chamou a tia da minha esposa naquele quintal. Eu estou agradecendo a Deus, amados irmãos, que o tempo se passou e o Senhor hoje preparou a nossa casa própria, o Senhor exaltou nós, tirou, irmãos amados, do nosso emprego, quando eu trabalhava de empregado, e aí eu estava passando uma certa perseguição, e um dia eu chorando, falando, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou para mim, eu falava, Senhor, eu desejo de ter o meu próprio piscininha, Senhor, para mim trabalhar mais de parte. Irmãos, eu louvo a Deus por quanto no final daquele corredor da minha casa, o Senhor me mostrou que eu tinha que construir ali a minha oficininha, irmãos amados, eu falei, Senhor, mas não tem condição. Aí o Senhor foi me mostrando, falando na minha mente, levanta uma parede aqui, coloca uma pia ali, irmãos, uma oficininha que o Senhor preparou mais ou menos de 2 por 2, irmãos, essa palavra o Senhor mandou do lado, e você estava no interior, no meio do mato, e ia me recompensar, o Senhor recompensou mesmo, daquela oficininha o Senhor foi me abençoando, eu tinha um fornecedor, de repente já apareceu 2, 3, 4 fornecedores, já não estava mais dando conta do trabalho, eu falei para mim, você vai ter que fazer um curso, que é para você me ajudar, porque já não está dando mais, você parou, ela fez o curso, eu trabalhava no lote, irmãos amados, eu quero agradecer a Deus, que daqueles 2 cômodos pequenininhos de 2 por 2, o Senhor virou o meu cativeiro, preparou a minha casa própria, irmãos amados, eu construí 2 cômodos grandes, e hoje eu e a minha esposa trabalham juntos, queridos, mas o mais importante, amados, o Senhor entrou na família dela e chamou aqueles que eram seus namorados. Eu louvo a Deus, porque a palavra cumpriu, isso daí estava guardado no meu coração desde aquela época, quando o servo de Deus anunciou essa parte, mas eu louvo a Deus, amados, que eu aprendi muito nessa visita, eu agradeço a Deus por tudo, depois desse essa família mudou para outra cidade, o Senhor já chamou alguns dos filhos dele das águas do Santo Batismo, e o Senhor prometeu que ia abençoar a minha casa, aleluia, foi nascendo a minha criança, nasceu o Samuel, nasceu o Mateus primeiro. E um dia na reunião de jovens, o Senhor falou, se você for fiel, filho, você vai ver os seus filhos tocando junto com você. Eu agradeço a Deus que o meu menino Mateus começou a tocar com 7 anos na reunião de jovens, e o meu menino Samuel começou a tocar com 9 anos na reunião de jovens. Uma visita que Deus preparou lá no interior, o Senhor abençoou a minha casa. Essa força que Deus me deu, Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos participar de um ensaio na cidade de Jacareí, junto ao servo de Deus, que hoje é cooperador em Fortaleza, morava em Arujá, nosso irmão Barbosa.
Irmãos de Deus, tomamos os caminhos, Deus preparou de uma forma especial, chegamos até aquele ensaio, participavam muitos músicos, tinha muitas organistas que lidavam com a música, e encarregados, quando eu regia aqueles hinos, percebia-se que um momento, um instante em que se mudou, irmãos, o clima daquela congregação, o servo de Deus com uma batuta sobre a sua mão, regendo os hinos, entrou dentro da igreja pela janela, e naquele vento que entrou, irmãos, os músicos começaram a chorar, os organistas, e a presença de Deus encheu os corações naquela tarde, irmãos, foi uma glória muito poderosa. O servo regia os hinos e as lágrimas caíam dos seus olhos, e uma grande força visitava os nossos corações. Se encerrou aquele ensaio, a glória de Deus ficou no coração daquele que crê, bendito é o Senhor. Um casal, junto ao seu filho, um menino de 5 anos de idade, retornando à sua casa para voltar ao culto à noite, que haveria um culto especial naquela mesma comum congregação, e chegando em casa, escolhendo uma das repartições daquela residência, o Senhor tomando um caminho glorioso, aquele menino foi brincar com seus objetos, seus brinquedos, e de repente chamou o nome da sua mãe. Ele disse: mamãe, vem cá ver uma coisa que eu aprendi hoje no ensaio, nessa tarde. A serva de Deus veio mais do que depressa, correndo, se aproximou. Ele disse: filho, o que está acontecendo? E a criancinha disse: mamãe, não é assim que o servo de Deus fazia, regendo os hinos do ensaio. A criancinha levantava os braços, dizendo que aprendeu a reger os hinos. Sua mamãe começou a chorar e a presença de Deus visitar o seu coração, e da mesma forma o menino chamou seu pai, e o papai se aproximou, já se deparou com a sua esposa chorando, o menino também sentindo grandemente a presença de Deus. E de repente ele perguntou e disse: filho, o que está acontecendo? E a criança respondendo disse: papai, não é assim que o servo de Deus fazia, regendo os hinos no ensaio. E a criancinha levantava os braços, dizendo que aprendeu a reger os hinos. A mesma virtude e o mesmo choro tomou o coração do pai também. E o pai começou a chorar, e a glória de Deus visitar ambos naquele dia. Olhavam para o céu, arregalados seus olhos, chorando, repetiam as mesmas palavras sucessivamente, dizendo: milagre, milagre, milagre. Aconteceu um milagre na vida do nosso filho. Irmãos, aquela criança de 5 anos era muda de nascença, e Deus libertou por completo. Bendito é o nome do Senhor. Não foi preciso apregoar para o menino, não foi preciso apontar de dedo, na virtude do Espírito, no silêncio do homem de Deus, a criança começou a falar e está falando até o dia de hoje. O nome de Deus está sendo glorificado. Bendito é o Senhor. Agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem feito. Só mais uma rápida que Deus me trouxe agora, 15 anos atrás. Meus pais foram numa missão na obra de Deus. O Senhor confirmou junto ao nosso irmão que já dorme no Senhor. E o servo de Deus, irmãos, bendito ao Senhor, pegou o veículo, foi com os meus pais até a cidade de Baronesa, e quando chegou naquela cidade, não sabia onde iam, estavam por revelação, a mandato da palavra, e perguntaram ao Senhor de dentro daquele carro, dizendo: Senhor, aonde vamos? O Senhor visitou o seu coração e disse: você está vendo essa estrada, meu servo, mato dentro, segue essa estrada, e eu darei ordem para vós parar o vosso carro. Então tá bom, obedeceu à voz de Deus, e seguiu em destino aquela estrada, mato dentro, e foi, irmãos, passou aproximadamente 1 hora naquela estrada de terra, muito esburacada, um lugar deserto, não havia mais residência naquele lugar, e chegou a uma certa altura que um riacho cruzava aquela estrada, não tinha como passar o carro. Pararam o veículo se preocupando e disseram uns aos outros, dizendo: Senhor, e agora o que vamos fazer? O Espírito de Deus se apresentou mais uma vez no coração do nosso irmão e disse: meu servo, você está vendo esse portãozinho que está ao seu lado? Ele olhou, irmãos, um portãozinho bem baixinho, o mato cobria, não tinha nem como ver. Ele disse: sim, estou vendo, Senhor. Desce e chama a atenção dos moradores dessa casa, que eu vou fazer um grande milagre. Bendito é o Senhor. Irmãos, o servo de Deus desceu daquele carro, se aproximou, e quando levantou as palmas para chamar a atenção, irmãos, era uma barranca, lá no fundo havia uma casinha, irmãos, sem reboque, bem humilde, de 2 cômodos. E quando o nosso irmão levantou as palmas para chamar a atenção, o Senhor o repreendeu e disse: meu servo, não faça desta forma, chama os seus companheiros, abre esse portão, invade esse terreno, vai descendo a barranca dele, cantando um hino de louvor ao meu nome, que eu vou fazer um milagre agora. Bendito é o Senhor. E o nosso irmão tomava
tomado pelo Espírito Santo, começou a descer a barranca daquela casa, cantando um hino de louvor a Deus junto aos meus pais. E conforme descia cantando a presença de Deus, em evidência de novas línguas, tomava a boca daqueles homens de Deus, bendito o Senhor. E foram chegando, se aproximando, irmãos, até a porta da entrada. E quando pisaram na soleira da porta, a casa se abriu, já havia um casal e duas crianças chorando, sentindo a presença de Deus. O Senhor diz: entra para dentro desta casa e saudai a casa com a paz de Deus. Foi feito, a casa respondeu com amém. Eram todos nossos irmãos. O dono da casa deu um grito e disse: está vendo bem, o Senhor nos mandou na palavra esta semana que enviaria os anjos de São Paulo para suprir a nossa necessidade. O fogão estava vazio, a dispensa vazio, não tinha o que comer. E a glória de Deus entrou junto com o servo de Deus naquele dia. Num dado momento, o servo de Deus, na invocação, pediu que os irmãos se assentassem no sofá. Quando o nosso irmão ia sentar, o Espírito de Deus se manifestou mais uma vez no coração do nosso irmão e disse: você não veio aqui para conversar, você veio aqui com minha ordem para ver um milagre. Não senta no sofá e continua cantando o hino de louvor, que eu digo que eu vou fazer um milagre agora. Bendito o Senhor. E o nosso irmão continuou cantando aquele hino, meus pais acompanhando na comunhão. Aquele casal não entendia nada. No meio, irmãos, do hino, quando o servo de Deus cantava e louvava a Deus, na primícia da sua voz, de repente ele percebeu que os seus olhos da carne se fechou, os olhos do Espírito se acendeu, e uma visão rasgou desde os céus até a terra e desceu diante de si. E em que ele via, Deus mostrava para ele um vulto preto saindo de dentro da sua cabeça e correndo por Mato Dentro em alta velocidade, desaparecendo no meio daqueles eucaliptos. E o Senhor falou assim: para de cantar o hino e profetiza por meu servo o que eu acabei de fazer na vida dele. Daquele momento, irmão, ele parou e disse: servo de Deus, dono desta casa, você crê na visão de Deus? Ele disse: eu creio. Deus rasgou o céu e mostrou para mim aqui agora uma visão. Conforme cantava esse hino, bendito o Senhor, eu vi que um vulto preto saia de dentro da tua cabeça e saia correndo por Mato Dentro em alta velocidade e desaparecia. Deus manda te pregar do câncer no cérebro, você não morre mais, porque dele Deus acabou de te libertar. E a glória de Deus começou a tomar aquela casa. O dono da casa postou o joelho no chão, levantou os braços para cima e disse: aleluia, Deus, é a promessa de Deus na minha vida. Eu estou com câncer do tamanho de um limão no meu cérebro e os médicos não me dão chance de vida, mas eu creio que os anjos entrou na minha casa hoje, nessa tarde, e a enfermidade saiu correndo em grande disparada. Igreja, fica na comunhão, porque se você veio buscar sinal de milagre nesse culto, o Senhor já te diz: aleluia, o Espírito da morte que te acompanhou até esta igreja já vai ser dado ordem através da tua linguagem, através do teu glória, através da tua comunhão. Cai agora todo demônio que se levantou na vida da minha igreja, e o demônio da morte é dado uma ordem agora, começa a falar em língua, e através da tua linguagem o diabo começa a se ausentar desse culto. Em nome do Deus dos exércitos, morte que se levantou, sai para as trevas exteriores, que é o teu lugar, e deixa meu povo sentir a minha glória. Você veio buscar, você vai levar milagre para a tua casa nesse culto. Glória no nome do Senhor. Passou-se 30 dias, foi feito os exames na cabeça do nosso irmão para cirurgia, constatado pela ciência. Glória ao Senhor, aleluia. Os médicos olhavam e diziam: homem, cadê o câncer que estava alojado no teu cérebro? Ele disse: Jesus Cristo me libertou. Glória ao Senhor. Eu não vejo alguém nesse culto saindo com essas palavras no coração: Jesus Cristo me libertou. Glória ao Senhor. Agradeço a Deus por muitos milagres, não dá para contar mais. Peço perdão já por ter estendido o horário. Só para mandar de ter uma ideia, agradeço a Deus que um dia, irmãos, aleluia, não era batizado, fui para o mundo, irmãos, não sabia, depois Deus me chamou, me trouxe de volta, me chamou na graça, preparou a esposa, deu filho, 4 meses de casado, sintomas me tomaram, constatado pela ciência, feito os exames, irmão, que eu era portador do vírus da AIDS, bendito é o nome do Senhor, e naqueles resultados, irmãos, a aflição tomou meu coração, não tinha mais alegria, abandonei o meu trabalho, e a morte dizia que eu ia morrer, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que eu fui buscar a palavra. Deus tomava do seu servo e dizia: daqui 3 dias foi feito novos exames, a minha esposa e o meu também, clinicamente comprovado. Fui buscar a palavra numa grande aflição, aleluia. Deus tomou do seu servo e disse:
entrou um casal chorando, e Deus me mostra como a enfermidade incurável no sangue. O Senhor te diz: daqui 3 dias eu troco teu sangue, você vai glorificar o meu nome. O que pregava pelo Espírito desceu, o que acendeu o culto performou o acendimento na comunhão, levantou e disse: igreja, não posso dispensar essa mandada em paz, sem contar o milagre que, aleluia, uma coisão que Deus me deu nesse culto. Deus me mostrava um caixão negro bem comprido, e 4 mal elementos, cada um segurando na alça daquele caixão, e rodeando os muros como se fosse a cidade de Jericó. E quando aqueles homens apontaram nos portões daquela cidade, desceu um anjo do céu com uma espada desembanhada na mão. O anjo cortou o caixão no meio, e Deus dava interpretação para o servo de Deus e dizia: o anjo venceu a morte, o anjo venceu o inferno, o anjo venceu o diabo, e acabou de vencer essa enfermidade que está no teu sangue. Irmãos, aleluia, nas ruas de Itapetininga, chorando no veículo, dirigindo, parei o carro, uma mulher se aproximou da janela e disse: homem, eu nunca te vi na minha vida, mas Deus manda pregar para você. Eu falei: pois não, mulher, aleluia, o nome do Senhor. Ela disse: eu nunca te vi, mas o Deus que eu sirvo manda te dar um recado. Deus me mostra que nessa tarde o céu começa a se abrir, e um varão com veste resplandecente começa a descer, e tem uma ampola de sangue cristalino na mão, e esse anjo vem descendo, vem descendo, vem descendo, e vem se aproximando da tua cabeça. E esse anjo começa a te ungir agora com esse sangue cristalino. O que é limpo começa a entrar pela tua cabeça agora, e o que é sujo começa a sair pelo teu pé. Agradeço a Deus, irmão, que a glória de Deus me tomou naquele veículo, e o Senhor tomava a boca dela e dizia: sai, você nunca vai morrer, porque dela Deus se libertou. A igreja crê nesse milagre. Glória, o nome vai firmando a tua estrada, vai dando glória ao teu Deus enquanto você tem oxigênio espiritual para louvar o teu Criador, porque hoje o Senhor entrou para arrebentar as portas do inferno, entregar na tua mão aquilo que Ele te prometeu. É hoje o dia, é agora. Receba em nome de Jesus Cristo a libertação na tua alma agora. Resumindo, agradeço a Deus, irmão. Buscamos exame nos melhores laboratórios de São Paulo. Peguei meus exames na mão no meio da rua, Avenida Angélica, coração de São Paulo. Peguei os exames na minha mão, minha esposa abriu dela primeiro. Está vestido dessa forma: resultados pelo sanguíneo, anticorpos HIV negativo. Bendito o nome do Senhor. Serva de Deus respirou, deu glória a Deus. Eu falei: Deus te poupou se você pegar algum tipo de infecção, mas é a minha situação. Ela disse: vamos abrir esse exame em nome de Jesus Cristo Nazareno. A voz da morte caiu, a voz do diabo cessou, porque nós selamos com amém. E tinha uma voz que selou com amém, uma voz como se fosse de muitas águas. Olhei para trás, não vi ninguém. Eu percebi que era a presença dos corpos angelicais fazendo presente naquela obra. E quando eu peguei o exame, abri aquele resultado, escrito estava sobre o sanguíneo, anticorpos HIV negativo. Bendita a igreja crê nesse milagre. Uma assinatura de uma junta médica de 10 médicos assinada embaixo. O mesmo Deus que deu vida ao morto, aleluia, que deu a vista ao cego, que deu a coordenação para o paralítico, trocou meu sangue, me libertou da AIDS. A morte seu ventou, fugiu para as trevas, a vontade de viver voltou, aleluia. Minha esposa ficou gestante, nasceu a minha filha Rebeca, perfeita e com saúde. Hoje tem 8 anos de idade, o nome de Deus está sendo glorificado. Quem crê no milagre dá glória a Deus, mas para quem não crê, o exame está tudo na minha pasta para provar e para mostrar para aquele que não tem crédito, que não acredita no dom de Deus. Mas se você entrou crendo no dom de Deus, a Babilônia já caiu, e a estrada no meio do oceano está sendo aberta agora. Vai dando glória a Deus que eu encontrei o teu pedido atrás das naus. A tua taça nessa noite vai transbordar de Deus agora, igreja. Receba o Espírito Santo como sinal do milagre. Deus seja louvado. Merecer quem nasceu, não. Nós somos deu a graça de termos crente desde criança. Nasci em Pinheiros, Zona Sul, 7 anos. O Senhor preparou de estudar a música. Nesta parte, Deus nos abençoou grandemente. Não é como hoje, não. Hoje é mais fácil, tem músicos regionais. Naquele tempo era mais difícil, nós andávamos mais de 20 quilômetros para aprender a música. Saímos ali de Pinheiros e íamos na Vila Pompeia, onde tinha na
na época já no regional. Essa parte Deus nos abençoou grandemente. Teve algumas vezes que nós parávamos naquelas estradinhas, hoje é tudo prédio, e tanto que nós sentimos a presença de Deus. Com 9 anos, nós estávamos num grupo de irmãos e irmãs, moços e crianças, buscando a Deus na casa do cooperador de jovens e menores. Naquela noite Deus fez uma festa, como está fazendo aqui. Derramou os ombros e batizou uma boa parte do que estavam ali com a promessa do Espírito Santo. Eu queria receber a promessa. Eu fiquei por último. E eu não me conformava, eu queria a promessa. Quando estava para terminar aquela oração, podemos falar, porque já dorme no Senhor, um dos sobrinhos do irmão Miguel Espina veio ajoelhado, chegou perto de mim, colocou a mão na minha cabeça. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, Deus me batizou na hora com a promessa. E foi dito pelo Espírito Santo, este menino será ungido de Deus para atender a obra de Deus. Os anos passaram, não dá para contar, não, senão se estende muito. O Senhor nos guardou, nos abençoou, nos deu uma esposa, 3 filhos maravilhosos, 3 músicos, um casou agora há 3 meses, mora na Vila Guilhermina, casou com a filha do irmão Paulo Melano, e outros 2 estão comigo, servem a Deus também. São a nossa alegria. Irmãos, se eu falar para a Irmandade, eu minto. Vocês ouviram o testemunho, que eu não sabia que ia ser ancião, mas quando eu soube que eu tinha ido para o ancião, eu recebi uma ligação 11h30 da noite. O Senhor nos enviou para o Vale do Ribeira, muitos conhecem. O Vale do Ribeira é conhecido como região da fome, mas o nosso grande Deus está na região da fome e não deixa nós passar fome. Irmãos, estamos ali já há 18 anos. Fomos numa situação muito difícil. Estava bem em São Paulo, era gerente de banco, casa, carro, mas Deus tinha esse plano. Eu entendo assim, se não fosse por esse caminho, talvez não estaria lá. O Senhor nos tirou gerência, tirou casa, carro, mas a graça de Deus está dentro do nosso coração. Fomos numa situação difícil. Eu não sei, mas eu vou contar para depois chegar na obra do ancião. Eles vão me contar aqui agora, alguém está precisando ouvir. Irmãos, eu estava numa situação crítica, desempregado, provado, sem dinheiro. E na semana de eu mudar, um grande amigo, que fazíamos visita nos anos 70, hoje é do Ministério também, ele sentiu de levar a minha mudança. Um empresário bem sucedido, na época tinha 5 empresas. Eu disse, eu vou levar a sua mudança, você me liga, e para nós ver o dia certinho eu vou levar. Quando foi na semana de mudar, eu liguei para ele e falei, irmão, está tudo em ordem, sábado eu vou mudar. Eu falei, então tá bom, quando chegar sexta-feira, você me liga para nós ver os detalhes. Quando foi sexta-feira, liguei e falei, se eu teve um imprevisto, meu motorista foi acidentado, você arruma um motorista para levar. Mas tudo no caminho de Deus, irmão. Eu procurei, eu encontrei, e os irmãos me ajudaram, encontrei um irmão. Foi aquilo só de vista, não tinha amizade, nem liberdade com ele, ele sentiu de levar a mudança. Eu liguei para o irmão, falei, irmão, está tudo em ordem, tem um motorista. E esse irmão é muito íntimo, meu amigo meu. Ele falou, eu abasteço o caminhão porque está sem vídeo. Eu falei, tá bom. Quando eu falei, tá bom, eu falei, você tem dinheiro, disse eu. Falei, Deus, prepara. Eu falei, então está preparado, passa no posto e assina uma nota no nome da firma. Irmãos, fui sem dinheiro. E uns ferro velho lá no quintal, vendi, o dinheiro irrisório e fomos no sábado. A BR naquele tempo, até hoje ela não é muito boa, mas hoje melhorou 80%, ela era muito esburacada. Se furasse um pneu daquele caminhão, não tinha dinheiro para consertar. Por 2 vezes, o irmão falou, o irmão desceu todas as despesas da viagem por minha conta. Chegamos em Eldorado, irmandade, uma viagem demorada. Eu fui para Eldorado Paulista, onde está o nosso ancião regional, irmão João Toledo, irmão Paulinho também, 2 anciãos. Chegamos à noite. Deixamos para descarregar a mudança no domingo, dia 8 de agosto, um sábado, dia 9, domingo, e dia 10, segundo dia. Eu estava numa aflição desesperadora. Eu havia pego uma casa e na segunda-feira vencia o aluguel. E o Senhor nos ensinou a não contar prova. Meu pai não sabia, o meu sogro, que na época era vivo, morava ali na Formosa, cooperador, também não sabia. Mas esse
grande Deus, que nós devemos, sabe tudo. Amanheceu domingo, quando começamos a descarregar a mudança, chegou os dois anciãos, o mais antigo e o mais novo. Mano seu, para de descarregar e vai na central, que tem uma irmandade lá, uma mocidade esperando. Essa semana nós oramos, e o Senhor nos fez saber de você iniciar a reunião de jovens na cidade. Mas irmão, acabei de mudar, vou atender a reunião. Deus nos mostrou. Ali eu despedi dos irmãos, fiz de tudo para eles ficar, mas eu não queria, eu morava na cidade de São Mateus, ali no Moisés Grito, e outro ali na região da Formosa. Eu fui atender a reunião, cheguei lá, estava lotada. Esse irmão, motorista, ele não conseguiu dormir de noite. Ele ia dormir, eu me trazia eu na frente dele. E o senhor dizia assim, faz um cheque e deixa teu irmão Liceu. Eu não vou fazer cheque e não vou deixar. O Liceu tem uns móveis bonitos, a mudança quase não coube no caminhão, eu estou errado. Mas de manhã cedo, irmão, ele sentiu da parte de Deus, chegou na minha esposa, deu o cheque, falei, mano, não sei se é para vocês, se é para algum atendimento, mas Deus mandou deixar o cheque. Eu cheguei da reunião, quando eu abri o cheque, era o aluguel da segunda-feira. Esse Deus é maravilhoso. Então, irmãos, para abreviarmos, e quando eu recebi a notícia, eu atendi a reunião de jovens 2 anos, eu atendi a reunião de jovens 2 anos, não fui apresentado como cooperador de jovens. Pouco mais de 2 anos. Em 88, o ancião mais novo chamou o mais antigo e falou, irmão, o senhor me fez saber essa semana e falar com o irmão a respeito do irmão do céu. Eu senti de colocar ele como coordenador da central. Não tem certeza disso? Tenho. Então, ótimo, irmão. Eu pedi um sinal para o irmão apresentar, porque eu não podia apresentar. Nós vamos ler no seu renome nosso pai. Então, irmão, chamaram de ato. É difícil contar em congregação. Mas estou sentindo de contar aqui. Chamaram o diácono para participar do diácono. Irmão, nós vamos, domingo, levar o nome do irmão Liceu para ser cooperador na central. Quando o irmão falou assim, ele falou assim, enquanto eu for vivo, ele nunca vai ter ministério social. Os irmãos se assustaram com essa obra de Deus, né? Aí o ancião falou, mas irmão, explica para nós, por que o irmão não aceita? Ele atende a reunião de jovens, ele é pecador, ele tem algum problema, e nós vamos tirar ele da reunião de jovens. Não, não se trata de pecado. Eu não gosto do jeito dele. Ah, o irmão não gosta do jeito dele? Então tá bom. A partir de hoje nós vamos colocar ele e o irmão na mão de Deus. Não estou contando isso para me alegrar, não, irmão. Estou contando o que Deus faz. Novembro de 88, janeiro de 89, ele pecou com uma prostituta de 13 anos. Glória a Deus. Está numa situação horrível, porteiro de forró, e nós estamos aqui com essa irmandade e sentindo a glória de Deus. No mesmo ano, o Senhor me levantou, e eu falo para a irmandade de coração. 6 anos de glória, 6 anos de alegria, ali junto com o ancião regional, com o mais novo. Quando me ligaram do braço, um dos anciãos, na época fazia parte do mais velho, esse ancião ele brincava bastante, e muito amigo nosso. Então ele falava desse jeito, o Liceu, eu fiz uma obra no bairro, levantou um ancião para registro, fiquei contente, nosso ancião regional dava assistência, e registro tinha morrido ancião. Falei, quem é, irmão? Irmão Ezequiel. Ele era secretário, eu fiquei contente, amigo nosso. Você conhece uma cidade, já indo lá para o Paraná, a última cidade? Falei, conheço. A frente ele já conhece, Cajati. É, Cajati. Você conhece? Conheço. Deus levantou no céu. Que contente, irmão. Cajati estava passando por uns transtornos, uns abalos muito grandes que teve naquela cidade. E ele falou assim, você quer saber quem é? Eu falei, quero. Olha, aqui entre nós dois, hein? O ancião que foi levantado vai dar um trabalhão de seu irmão do céu. A cidade está sofrida, você ainda foi um homem para dar trabalho. Falou, é você. Quando ele falou, é você. Eu não posso falar para mandar o resto. Tem 5 dias enfermo. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Enfermo, minha esposa dormia, meus filhos, eu saía andar. Eu nem encontrei o senhor lá, o vice-prefeito, disse, o que você está fazendo? Eu estou fazendo culpa. Nada, irmão, não acontece no mim, de tanta aflição e desespero. Segunda-feira eu fui pro braço,
E ali eu tive uma melhora. Encontrei meus amigos, o Romeu, o Motovani, foi meu ancião, mais de 20 anos, sozinho na barrada, enfim, os irmãos que nós fazemos visita nos anos 70. Ali tinha um alívio. Irmão, essa obra é maravilhosa. Fui atender meu culto de quinta-feira. O primeiro dia de culto que eu orei o dia inteiro. Então eu pedi para o Senhor, livra-me da vaidade espiritual. Não deixa o título subir na minha cabeça, mas eu preciso da tua misericórdia. Chegamos lá, irmão. É uma salinha de 7 por 10. Estava repleta. Tinha mais irmandade fora do que os que estavam dentro. Cabia ali, apertado, na época, umas 160 pessoas, ia ser uns 300 e pouco. A rua cheia de gente. A irmandade nos recebeu com amor, nos abraçou, e Deus começou a fazer obra. Que é uma obra que Deus faz, por misericórdia nós estamos anciãos. Mas nós não estávamos sendo anciãos para 4 paredes. É a irmandade que ora, é a irmandade que visita, o dom está na irmandade. Então nós simplesmente batizamos, né? Então temos muito cuidado na luz de Deus para não errar. E Deus começou a tomar a irmandade no dom de Deus. Como eu estou observando aqui, que o dom de Deus está aqui. E Deus começou a fazer obra. Muitos parados. Ali tinha os cooperadores, irmãos antigos, irmãos de idade, doutrineiros, mas eles eram tanta doutrina, esqueceu de doutriná-los. Um infligiu a doutrina, outro renunciou, outro foi embora. Então, estava bem difícil a situação. Mas esse Deus é bom. Cabe a palavra, testemunho, graças a Deus, irmãos, pela bondade e misericórdia, suas santas e benditas mãos são estendidas a meu favor. Eu visto, irmãos, a mão de Deus, trabalhar muito, na minha casa, na minha família. Não vamos tomar muito tempo, irmãos, testemunhando. Eu vou hoje. Não tem jeito, né? Essa é a famosa cama de graça, você sabe disso, né? Você sobe na laje e tira a escada, mas vai se vira. Irmãos, há pouco tempo atrás, eu tinha um primo aqui, no Blackout em São Paulo, e, irmãos, as casas, não havia meio de ligação elétrica, os bairros, as vilas, toda leste tudo apagado. E era dia de culto, ali no bairro da Caré, no Bregãos. E o meu cooperador, irmãos, é um anjo de Deus, bastante amigável, graças a Deus, nós dá muito bem, estou pela 12 anos. Nunca tivemos uma guerra, uma contenda, mas está muito bem, graças a Deus. Irmãos, e a luz de bateria não estava funcionando. E o nosso irmão observador, ele veio com um pedacinho de vela e colocou assim do lado, irmãos, da tribuna, do lado da Bíblia, e mal enxergávamos o rosto do nosso cooperador. E ali, irmãos, também do culto, os irmãos tocavam indo, tocavam uma nota pela outra, os irmãos tocavam um refrão do hino pelo outro, mas estavam ouvindo, irmãos, cantando uma alegria. Quando chegou na hora da palavra, ele falou assim: irmão, mal eu consigo enxergar as letras do hino, que está tudo em blackout, acabou a energia, não sabemos quando vai voltar a energia. Mas os irmãos, glória a Deus, nos ajuda aqui, na hora da palavra. O irmão estava mais no papel da nossa região com a gente, nós irmãos diáconos, enfim. E a igreja montava uma comunhão como está aqui nessa noite. E disse, irmãos, clamando a Deus, e o Senhor deu meu coração numa revelação. E a voz do Senhor, irmão, tocou forte em mim e disse: filho, levanta-te, lê somente o versículo 3 de 1 de Gênesis, que está escrito assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Glória a Deus. Vou fazer um milagre nessa igreja dessa manhã. Senhor, sou muito pequeno para tal milagre, Senhor. O Senhor guardou meu coração. E tinha 2 senhoras da Igreja Universal, estavam visitando a obra de Deus ali. O irmão estava bem, aquele banco lateral. E quando o irmão só dava graça de levantar, e ali foi dito assim: a irmandade nem precisa ver a Bíblia, porque não vai dar para você acompanhar a leitura, mas Deus mostrou aqui para nós lermos somente o versículo 3 de 1 de Gênesis. A igreja respondendo amém, haverá um grande milagre aqui dentro. Mas quando eu me esperei, já tinha profetizado. E assim foi dito, irmão, quando abri a Bíblia e foi lido, disse Deus, haja luz e houve luz. Quando o povo disse amém, a energia chegou na igreja. Glória. Irmãos, naquela hora, as 2 mulheres que estavam visitando a obra de Deus, ela caiu de joelho, as 2 cenadas, com a bendita promessa do Espírito Santo. Irmão, mas foi um alarido tão grande, mas tão terrível, foi 15 minutos de alarido que não deu para eu pregar mais. O alarido sobressaltou a pregação. Irmãos,
Quando encerrou aquele pouco momento, irmão, de pregação, porque foi uma coisa muito forte, uma lida muito forte, irmãos, lá fora tudo apagado, e na igreja a energia, a luz acesa. Irmão, acabou o culto, se manifestando em línguas, se saudava aquela alegria tremenda, irmão, terrível estava aquele culto. Irmãos, os irmãos limparam a igreja com luz, o zelador fechou a igreja com luz, os irmãos contaram a boleta com luz. Quando, irmãos, o zelador foi dormir, a luz se apagou. E foi um fenômeno daqueles vizinhos que até hoje, irmãos, eles entenderam que havia luz na igreja e no mundo estava em trevas. Irmãos, eu tenho uma irmã que não se dá muito bem, e a minha irmã, no tempo da mocidade, ela, devido a alguma coisa, irmão, que aconteceu, constrangeu bastante seu coração. Ela não quis mais saber de congregar, não quis mais saber de servir a Deus. Ela picotou os cabelos, passou a usar grossos brincos nas suas orelhas, batom em seus lábios, aquele batom bastante aberrante. Irmãos, saias curtas, irmão, ficou numa situação bastante constrangedora, e aquilo me abalou muito. E disse, irmãos, eu fui buscar a palavra a respeito da minha irmã, e o Senhor mandava pela palavra assim: filho, não te abales. Aquela alma que está presa ainda hoje, esta noite, à meia-noite, eu vou enviar alguém na tua casa, por ordem minha, e vai soltar aquela ovelhinha no nome do Senhor Jesus. E ela não estava numa situação, irmãos, muito vaidosa, irmão, aqueles grossos brincos na orelha, aquelas pinturas bastante aberrantes nos seus dedos, nos seus lábios, em volta dos seus olhos. Isso me deixou muito triste. Ore a Deus, irmãos. Mas quando foi à meia-noite, ela dormia num quarto, eu dormia no outro quarto, e quando foi à meia-noite, irmão, escutei um grito de desespero no quarto dela, um grito, irmão, bastante forte, bastante assustador. Eu levantei rápido da minha cama, e ali, irmãos, eu rosquei aquela lâmpada, acendi aquela lâmpada, deparei com a minha irmã, ela estava, irmão, em pé no corredor, pálida, assustada, muito suada, irmãos, trêmula, e chorava e gritava muito. E nisso, irmãos, que eu vi aquela situação, eu me abracei com ela e clamei o sangue do Senhor Jesus. E assim falei para ela: minha irmã, o que está acontecendo contigo? E disse, irmão, ela soltou a voz e falou assim para mim: Joel, quando eu deitei na cama para descansar, olhei pela janela do meu quarto, eu vi uma sombra escura que entrava pelo meu quarto, e aquela sombra escura, bastante agigantada, abriu seus braços e falou assim para mim: eu estava no inferno, e lá foi dada uma ordem para levar você comigo, porque você tem algumas coisas aí que me pertencem. Esse brinco é meu, esse batom é meu, essa saia curta é minha. Meu Senhor, eu sanei teu Deus, é tudo meu. E foi me dada uma ordem para levar você comigo. Naquela hora, Joel, eu olhei para os céus, eu falei: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Eu vi, Joel, que o céu se abriu e o teto se dividiu, e desceu um homem de branco, me pegou no colo e falou assim: essa aqui não, essa aqui me pertence. Glória ao Senhor. Irmãos, voltamos no joelho, Deus veio com a sua glória, irmão, e começou a visitar minha irmã, arrancamos os anéis, arrancou os brincos, limpou a sua boca, jogou, irmão, as vaias de fora. Quando postamos o joelho, Deus veio com a sua glória, batizou minha irmã com a bendita promessa do Espírito Santo. Glória ao Senhor. O diabo foi embora, e ali o inimigo ficou envergonhado e confundido. E se não ficou na minha vida, irmão, e nunca mais a minha irmã ficou atribulada por aquele espírito. Trago saudação de muitos lugares. Levarei saudação para o bairro do Aracaré, também com a santa paz de Deus. Mas me perdoa que chegamos na verdade um tanto atrasado, mas nosso coração está ardendo. Nosso irmão Joel, traga os homens de Deus para contar uma obra aí. Fui orar a Deus, falei: Senhor, são tantos homens de Deus que tem, quem, Senhor, podemos chamar? Só deixamos o nosso irmão Dirceu e nosso irmão Rodinei. Graças a Deus que estão aqui também, irmãos, para acompanhar essa irmandade nessa carruagem de glória. Glória a Deus. Vamos dar aqui um pouco de paciência, que Deus revela uma parte do versículo que fala sobre São Lucas, capítulo 21. O pacto da traição. A traição, irmãos, é um espírito que já vem de séculos, de décadas. Já vem de longe,
Eu vim lá do Jardim do Éden. Pois, irmãos, a primeira traição já começou nos céus. Entre irmãos anjos, conhecedores das virtudes e do poder de Deus. Se rebelaram, se contradizeram. E nessa legião, nessa guerra, nessa luta, sendo assim, irmãos, lançados de alto a baixo, deixaram a beleza, deixaram, irmãos, e tudo aquilo em que Deus os confiou, fizeram um reino para eles. Habitaram na terra, estão na terra. E lá no Jardim do Éden, irmãos, era a terra, a primeira traição na terra. Já começou, irmãos, a serpente enganando Eva, e Eva, irmãos, seduzida pela serpente, enganou Adão. Levou a traição também para Adão. Espírito de longe, mas todo espírito traiçoeiro tem o seu início, tem também a sua glória, tem também seus momentos de prazer, tem também seus momentos, irmãos, dos seus festejos. Mas todos os espíritos traiçoeiros, em que teve seu início, para destruir, para angariar, para maltratar, para prender, para praguejar, aleluia, todos eles tiveram um fim terrível, discutido, envergonhoso. Glória ao Senhor. Como homens, irmãos, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram traídos, aleluia, a fonte vão ser lançados numa fornalha de fogo, aleluia, mas até então, quando o espírito traiçoeiro conseguiu a sua glória, para colocar os homens de Deus numa fornalha, aleluia, aparecia ali um anjo, irmão, vou livrar, aleluia, aparecia ali um anjo, para que todo o fogo não viesse a queimá-los. E hoje, por essa palavra, o Senhor te diz, a tua vida até agora tem seguido, por tanto demônio que te levantou, traição que te cercou, dedo que te apontou, corrente que te prendeu, mas por essa palavra o Senhor te diz, lembrai-vos dos meus profetas que também foram traídos, mas também não foram confundidos. A traição pegou de Deus, mas o anjo livrou do fogo. A traição cercou Daniel, mas não deixou de mantê-lo como príncipe do palácio. E a Jesus Nazareno, a traição atingiu o Senhor Jesus, mas não impediu de lutar a vida eterna. E hoje, por essa palavra, o Senhor te diz, alguém que traiu no trabalho, alguém que traiu na jornada, alguém que traiu em palavras, alguém que traiu em toque na ombro, alguém que traiu entrando, alguém que traiu saindo, mas por essa palavra, eu vou ao encontro do traidor agora. Glória ao nome do Senhor. Por essa palavra, eu vou na tua cidade, eu vou na tua região, eu vou na tua casa, eu vou no teu trabalho, eu vou no teu ministério. A briga agora é comigo, a luta agora é comigo. Glória ao Senhor. Levantar um fogo para te queimar, preparar uma armadilha para te jogar, semear uma semente má para você se contaminar, abrir um buraco, abrir mentira, abrir fofoca, apontar o dedo. Eu vou, glória ao Senhor, ao encontro do teu adversário agora. A traição não te mata, Satanás não te acha, a armadilha não te destrói. Por essa palavra, o Senhor te diz, eu te arranco desse posto agora, eu te arranco do olho do diabo agora. Não é a maldição que vai te destruir, nem o olho grande que vai te matar, não é Satanás que vai te achar, nem água que vai te afogar, nem fogo que vai te queimar. Por essa palavra, eu vou pegar o teu traidor agora. Jesus Nazareno, traiu a tua cidade, traiu a tua idoneidade, traiu a tua hombridade, traiu a tua sinceridade, traiu a tua benignidade, traiu até a tua caridade. Mas por essa palavra, eu vou levantar a tua lealdade, eu vou mostrar a tua lealdade lá fora, que eu sou o teu Deus, eu sou a tua luz, eu sou a tua verdade, eu sou a tua acesso de ti.
caminho, tem traição na tua casa, tem traição na tua livrar você porque essa palavra, irmão. E a gente que trair no negócio, que trair na assinatura, que trair no cheque, que trair, irmão, hoje por essa palavra, eu vou encontrar o teu adversário agora. Diz aqui o teu traidor, aquele que me trai, não gosta de glória, aquele que me trai, abandona a minha virtude, aquele que me trai, não abraça o seu companheiro, aquele que me trai, não ama o presbitério, aquele que me trai, abandona a minha comunhão, aquele que me trai, aleluia, vira o prato da benção, aquele que me trai, não aceita a minha luz, aquele que me trai, não aceita a minha verdade, por essa palavra, ô igreja minha, amada minha, fala minha, eu vou encontrar o teu inimigo agora, e pra tua de trair na glória que você dá, pra tua de trair na pregação que tu prega, pra tua de trair no óculos santo, pra tua de trair na glória de Ana, ó igreja minha, dá glória agora, eu vou mostrar pro teu adversário, que a traição cairá sobre ele. Tem prazer na minha virtude, os que são verdadeiros, não abandonam as mesas santas, os que são verdadeiros, os seus olhos brilham, os que são verdadeiros, não se dividam perante o gigante, ao Senhor, os meus verdadeiros, vê o gigante cair, os meus verdadeiros mantêm a tocha acesa, os meus verdadeiros não abandonam a minha virtude, os meus verdadeiros comem do meu pão, os meus verdadeiros vem fazer nos caravanaia, os meus verdadeiros vem fazer o céu se abrir, os meus verdadeiros me adorarão em espírito de verdade, tem verdade aí, tem comunhão aí, tem poder aí, tem caravanaia aí, tem glória aí, tem santidade aí, então chama esse nome agora, o traidor já correu, Satanás já fugiu, o gigante já caiu, o mar já se abriu, o céu já desceu, Miguel chegou, Gabriel se aproximou, o sol já aprovação que eu sei quer virtude aí, quer incenso aí, quer fumaça aí, então receba a minha força agora. Todos irmãos que fazem pacto, que compactua com doses traiçoeiros. Nunca preguei essa palavra, irmão. Que compactua para apontar, que compactua, aleluia, para derrubar alguém, que compactua, glória ao Senhor, para palestra, para falar daquele, glória, é um pacto satânico, glória ao Senhor, amante um pacto satânico, e foi levado para a forca, os homens que levaram, glória ao Senhor, os hebreus para a forca, tinha pacto satânico, aquele que procurou colocar a mão na mulher de Abraão, tinha pacto satânico, o que levou a coroa de espinho sobre a cabeça do mestre, tinha pacto satânico, glória ao Senhor, mas por essa palavra, eu vou entrar por essa rua de Carapicuíba, na rua de Itapacacetuba, na rua de Caxati, na rua de Cotia, eu vou passar a tua casa, na tua cidade, na tua região, aonde você trabalha, quem está lá em cima vai ficar lá embaixo, quem está lá embaixo vai ficar lá em cima, eu vou mudar, vai ter mudança, a lavadaia, vou chacoalhar, por essa palavra hoje, começa um sinal na tua vida. Traição começou lá em cima. Depois lá no Éden. E bem-vindo, irmão. Porque o prazer dos demônios é não ver a felicidade de uma família. É não ver a felicidade de uma igreja. É não ver a felicidade do ministério, de um presbitério, de uma mocidade, de um povo que está aqui com intenção de dar glória a Deus.
não tiveram sucesso. Foram enferrujos, altos se destruíram, se acabaram. Glória ao Senhor. Mas hoje a mão de Deus começa a nos livrar. Daqui da frente até quem está lá fora. Filhos, a minha mão começa a nos livrar agora. Glória ao Senhor. Livrarei a tua caminhada, livrarei a tua jornada, livrarei o teu pequeno, livrarei a tua parentela, livrarei o teu negócio, livrarei o teu presbitério, livrarei a tua região, livrarei a tua entrada, livrarei a tua saída, livrarei a tua boca, livrarei o teu coração, livrarei a tua alma, livrarei o teu andar, livrarei durante o dia, livrarei durante a noite, livrarei no romper da aurora, livrarei no esconder do sol, eu te livrarei da mão do diabo, a traição não te acha, Satanás não te mata, eu amarro a traição agora, e jogo no ar de infernais. Aleluia, caminha da glória ao Senhor, levanta a sua cabeça, que por essa palavra, a festa do diabo, por não lhe traição, não entrará na tua casa. Tem a glória da traição. Tem a sua glória lá fora, por você. Já tem seus tentáculos, suas conquistas. Quando se alcançar a nobreza, através da traição. Quando se alcançar os patamares da glória, da prata, do ouro, chegando cavalo de Deus. Quando se alcançaram, aleluia, os lugares mais ricos do planeta, através da traição. Mas eu vou quebrar os grandes impérios que foram criados através da traição. Alabagaia, e você que está aqui, que se sentiu distraído por alguém lá, percebido, o que é Deus vai vir na tua mão. Essa beleza e seu brilho finito, caminhou com seu perfume e procurou atingir a beleza do filho. Glória ao Senhor, e assim vinha caminhando e vestiu Herodes de traição. E quando a traição insultou o Senhor sentia o espinho da traição, sentia todo o seu povo a dor da traição. Mas a cruz, ainda tremendo, olhou para aquelas multidões que foi levantada uma sedição por causa da traição. Assim digo, mestre, perdoai-nos, porque não sabem o que fazem. Glória ao Senhor, foi até o Hades e não tocou na Satanás. E quando deparou com o grande portal, glória ao Senhor, o mestre batia na porta. E alguém lá dentro, por nome traição, dizia: quem que está do lado de fora? Se estão todos comigo aqui, isso aqui é mentira, isso aqui é o engano, isso aqui é a falsidade, isso aqui é a traição. Mas quem é que está do lado de fora? E o mestre batia com força os portais infernais. Então de repente lançou a mão na maçaneta, uma porta que nunca se abriu, irmão, de dentro para fora, mas de dentro de fora para dentro. O mestre puxou a maçaneta e quando entrou, o seu resplendor de justiça iluminou as cavidades infernais. O nome do Senhor, e aqueles mortos que foram mortos através do grupo de Noé se levantaram para escutar a voz do Evangelho. E o mestre pegou, e a traição também escutou. Glória ao Senhor, o mestre colocou em mãos seus pés na cabeça da traição e disse: e daqui a chave da morte, a traição dizia não dou. E daqui a chave da morte, a traição dizia não dou. O Senhor tomou a chave da morte e disse: olha aqui, Satanás, olha aqui, traição, eu agora sou Senhor da vida, e Senhor da morte. Eu vou amarrar a traição da tua vida.
Então, a pobreza era muito grande dentro do nosso lar. Ela resolveu vir morar aqui para São Paulo, saiu de Minas. E chegando aqui em São Paulo, a fome entrou na nossa casa. Muitas noites eu dormia sem comer. Não tinha nada para se alimentar. E aquilo foi dando uma revolta dentro de mim. E quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe pensando que eu estava na escola, eu estava na rua, nesses semáforos, pedindo esmola, moeda de um carro, outra moeda de outro carro, para poder conseguir ajudar a minha mãe a alimentar aquelas crianças. Eu era um dos mais velhos, com 7 anos. O tempo se passou, eu fui crescendo. Quando eu tive 10 anos, os carros já não abriam mais nem a janela para me dar aquelas moedas, para me ajudar a alimentar minha mãe e meus irmãos. Nisso eu fui tomado por uma força contrária. Então ali eu não conseguia mais dinheiro, pedindo esmola de ninguém, e vi facilidade ali de começar a pegar alimentos dentro dos mercados. A primeira vez deu certo, a segunda, a terceira. E ali eu fui crescendo nessa vida. Um dia peguei uma bicicleta, depois uma moto, um carro. Um dia caí na prisão em 1992, com 18 anos. Fui condenado a ficar preso 5 anos e 4 meses. Mas 2 irmãos dessa graça apareceram na porta daquele presídio, nas grades. Os irmãos chamavam para ver quem queria ouvir a palavra de Deus. Mas todo mundo ficava com medo, receoso de ir até aquela grade, porque todo mundo, um queria ser maior do que o outro nessa vida do crime. E eu pedi a Deus para me dar força para conseguir chegar até lá. Mas sabia que quando voltasse para minha cela ia ser motivo de humilhação, ia ser motivo de chacota com aqueles outros presos. E assim aconteceu, mas Deus me deu força e eu fui até aquela grade. Mais 3 conseguiram ir junto comigo e ali os irmãos apresentou e explicou como era essa graça. Falou o nome da igreja e ali nós oramos, cantamos 3 hinos. Eu me lembro o primeiro, era aquele que hoje é o 122. Eu alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. O segundo hino foi aquele, hoje o 378. Grandioso és tu, Senhor, e a tua sempre nós cantamos esses hinos. Quando os irmãos disseram para nós que tinha que se ajoelhar diante de Deus para orar, foi ainda mais difícil, porque eu sabia que quando voltasse para a cela, ia ser pior ainda, o que ia passar na mão daqueles presos, mas Deus me deu força. Nós conseguimos ajoelhar, oramos, e o Senhor mandou a sua palavra. E eu agradeço a Deus que ali, eu que tinha que ficar 5 anos e 4 meses presos, na semana seguinte, com 11 meses, o Senhor me libertou daquela prisão. Os irmãos que levaram a palavra até nós, daquele presídio, eu procurei lembrar o nome da igreja, mas infelizmente, novamente, aquela força contrária me tomou. Eu não lembrava mais o nome, que era a Congregação Cristã do Brasil. Tentei ir para outras igrejas e fui então em mais umas 3 denominações, mas não sentia a mesma coisa que senti naquele dia no presídio. O tempo foi passando, eu fiquei mais fraco do que antes, e novamente voltei para a vida do crime. Novamente continuei fazendo coisas erradas, aí comecei a roubar bancos e etc. Deus tomou um caminho na minha vida, me colocou novamente atrás das grades. E lá eu me lembrei daquele hino. Grandioso és tu, e eu cantava esse hino, cantava o outro, eu alegrei-me quando me disseram. O tempo se passou e eu fiquei preso 10 anos. O Senhor novamente conseguiu me colocar em liberdade, mas eu voltei para o crime de novo, porque fui adotado por uma facção por um PCC. E coisas mais terríveis ainda eu fiz na minha vida. O Senhor teve misericórdia de mim. Novamente o Senhor mandou um evangelista ao meu encontro dessa graça. E o evangelista falou para mim novamente esse nome, Congregação Cristã do Brasil. Foi como se a minha mente abrisse naquele momento e eu lembrei que foi essa igreja que em 1992 aqueles meus irmãos falaram comigo dessa graça. Então eu congreguei por 3 anos e nesse congregar aos 3 anos eu fui em vários cultos de batismo. E o Senhor me chamava e falou, não vou te chamar pelo seu nome, você já sabe que eu falo com a sua alma. Eu já te livrei da morte muitas vezes, pedi a sepultura. Mas hoje, por essa palavra, a palavra falava de pescaria. Eu não me recordo onde foi, porque obedeci tem 6 meses. O Senhor me chamou há muito tempo, me deu essa condição de estar presente agora. Eu só sei que o Senhor falava sobre pescaria e o Senhor disse da seguinte maneira: os meus peixinhos eu lanço a rede e pego eles sem machucar.
Mas aqui hoje entrou alguém que está como um tubarão andando nas profundezas. Eu já te chamei, eu já falei com você com carinho. E você não quer ouvir a minha voz. Eu vou hoje lançar um anzol. O anzol é de ferro, vai descer até as profundezas do tubarão. A minha mão é muito forte e potente. Eu vou dar um puxão e eu vou quebrar a sua espinha. Mas eu orei com você da mão do adversário, quero o castelo vivo. Eu não perca sua alma para ninguém. Eu agradeço a Deus. Eu saí chorando daquela congregação porque eu sabia que era comigo. Eu não tive força de poder procurar um curso de batismo para obedecer. E novamente eu querendo viajar para Bolívia, para ir atrás de drogas, para vender em Salvador. O Senhor tomou um caminho na minha vida, eu vinha de moto na Ayrton Senna, sentindo Suzano onde eu moro. E ali um carro preto foi tomado por uma força terrível a 240 km por hora. Passou por cima de mim, me esmagando naquela moto. Quebrou 16 ossos do meu corpo. A minha coluna foi toda destruída e o Senhor fez o que prometeu. Aleluia! Aleluia, Jesus! E conta esse testemunho chorando não por tristeza, estou contente, estou alegre. E confio, Deus é bom. Deus é bom e foi muito bom na minha vida. O Senhor, por sua permissão, jogou aquele carro em cima de mim com aquela velocidade. Cumpriu a sua palavra, minha boca hoje tem uma marca do anzol que o Senhor falou. Meu lábio foi totalmente cortado, meus dentes estavam para ver por cima dos meus lábios. Hoje está cicatrizado, mas a minha coluna, ela quebrou em 16 pedaços, hoje ela é feita por placa de titânio. Tem 8 pedaços de pinos, 8 parafusos, 2 placas de aço. Eu só posso ficar sentado no máximo 1h30, 2 horas, é o tempo que o Senhor me permite para ouvir a sua palavra. Eu agradeço a Deus, que por tudo que o Senhor fez, o Senhor é bom. Hoje eu sinto a presença de Deus. Agradeço a Deus, porque eu não tinha condição em mim de sair da mão do PCC nem da mão do adversário. Mas como foi o Senhor naquele dia que o Senhor disse que faria tudo isso, mas que não perderia minha alma para o adversário. Eu agradeço a Deus que hoje o Senhor tem feito-se presente na minha vida todos os dias, todas as noites. E em 2012, quando o Senhor me prometeu que faria grandes milagres na minha família, que chamaria meus filhos, e hoje meu filho está para se formar a músico. Com tudo que eu fiz de errado desde 2012, o Senhor ainda vem trabalhando na minha família. Meu filho hoje já está para se formar a músico, eu estou muito contente com isso. E mesmo eu fazendo o que é errado, Deus fez para mim sempre que foi bom. Eu agradeço a Deus por estar hoje aqui nessa cadeira. É um privilégio para mim hoje poder falar que o Senhor é bom. Eu agradeço a Deus, meu irmão. E dou um conselho também, como a irmã falou. Quem sente de obedecer ao Senhor, não se retenha, não segure nos bancos, não se tarde, porque o Senhor quer nos chamar por amor. Mas quem desobedece, como é desobedecido, como eu fui teimoso pelo Senhor, Ele teve que tomar uma providência drástica comigo. Mas eu agradeço a Deus que Deus é bom, e eu tenho certeza, como foi orado, se o Senhor quiser, Ele fará eu me levantar daqui um dia novamente. Mas a minha esperança está em ver a face de Deus como ela é. Eu espero que o Senhor nos guarde, firme e fiel até o fim, para nós podermos entrar no seu reino de glória. Eu agradeço a Deus por tudo. Somente o nome de Deus é tão bom, hoje eternamente louvado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus por perdão dos meus pecados, pela cura da vida eterna, se me oferece ao céu. Se eu for um filho firme e fiel até o fim, como cada um de vós. Agradeço a Deus pela esposa, casal de filho e por toda a palavra que Deus tem cumprido na minha vida. Agradeço a Deus também, quando eu morava em Itajubá,
na minha mocidade, tinha uns 16 anos, uma prova terrível, terrível, espiritual. Andei 12 quilômetros numa fazenda. Falei, vou congregar naquela salinha de evangelização. Cheguei, dobrei o joelho e falei, Senhor, me dá um sinal, por que tanta prova, tanta miséria, essa guerra em casa? Aí, de repente, dobrei o joelho falando na oração. De repente, Deus abre um irmão do meu lado e começa, glória a Deus, glória a Deus. E foi um glória diferente, pouca pessoa, nós conhecemos a Irmandade. E irmão levantou a oração, eu vi que era um irmão de fora. Aí o irmão levantando, atendendo o culto. Disse, irmão, tem irmão nos visitando, é uma salinha de evangelização, mas como tem visita, vamos dar liberdade. Deu liberdade. E ele levantou e glorificou a Deus. Agradeço a Deus que eu estava passando na feira num dia, perto de Pouso Alegre, no trevo. O Senhor falou assim, entra aqui sentido a Santa Rita, vai para Itajubá. Tem um moço lá, ele está pedindo um sinal para mim. Abraça ele que eu vou dar um presente para ele hoje. Ele contou isso no testemunho, terminou o culto, Deus mandou a palavra. Quando foi saudar, ele chegou perto de mim e falou, olha para mim. Eu olhei para ele. Esse moço que Deus mandou dar um abraço é para você. Recebe um abraço em nome do Senhor Jesus. Ele me selou com a promessa na hora, irmão. E como meu pai, irmão, o Espírito tomava ele enfiou a faca em mim 2 vezes. Irmãos, e como eu era retardado, paralítico, mongolode, muito absurdo. Irmão, Deus me libertou, terrível. Irmão, então eu tinha o vício de ficar em frente a um aparelho. E naquele aparelho, irmão, tomava toda a virtude de Deus que eu congregava e buscava. Mas a minha irmã virou crente de verdade. Deus chamou ela, passou um mês auxiliar de jovem num bairro chamado Rebojão à tarde. E de manhã ela foi auxiliar de jovem também. Congregava de segunda a segunda. E domingo de manhã ela acordou, André, vamos para o culto de jovem. Eu falei, não, vou ficar em casa para ajudar a mãe. Nós era pobrezinho, morava em 2 cômodos. E todo domingo meu pai ia para a feira e voltava embriagado, discutindo e batendo em todo mundo. E minha irmã estava vendo que a fraqueza estava me tomando. E ela falou assim, então mãe, eu vou para a igreja. E o André vai ficar com a senhora. E ela foi para a igreja, serviu a Deus no que Deus emprestou para ela, como auxiliar. Sentou e falou, Senhor, que servi no que tu me emprestou. Manda a tua palavra e fala com a minha alma e sobre o meu irmão e aquele espírito que todo domingo manifesta dentro de casa. A minha irmã foi ouvir a palavra, Deus mandou a palavra e disse assim, aquela alma que está dentro da tua casa, eu amo ela. E aquele demônio que todo fim de semana manifesta na tua casa, hoje eu vou mandar ele para o abismo do inferno. E para você saber que a palavra é com você, quando você chegar na tua casa, alguém vai ver uma luz na tua cabeça, e quando alguém vê essa luz na tua cabeça, eu derramo um dom dentro do teu coração. A minha irmã pegou a palavra, foi embora correndo para casa, e eu em frente ao aparelho, e na cidade pequena, meu pai chegou embriagado, discutindo com minha mãe. De repente ele levantou a mão para bater na minha mãe na cozinha. Eu falei nela, tu não vai bater. Eu tinha mais ou menos 16 anos. Ele falou assim, então eu vou te matar. Pegou debaixo da pia um espeto de churrasco e veio para cima de mim. A minha mãe que já dorme no Senhor, mulher enferma, Deus emprestou uma força para ela, tomou o espeto da mão dele. Ele olhou para ela, olhou para mim, não contendendo com aquilo, puxou a gaveta da cozinha, pegou essa coleção de facas, jogou na mesa, pegou a mais pontuda e a maior e a mais afiada, falou, eu vou te matar. Eu vi que ele não estava brincando. Eu fui correr da porta, que dá da porta do quarto para fora. Quando eu cheguei correndo, quando eu cheguei na porta, eu vi uma mão branca que vinha lá de fora, bateu bem no meu peito, no umbral da porta. Eu senti meus pés travados, a mão do meu pai bateu nas minhas costas, outro vento da faca subiu. Quando o vento da faca foi descendo, eu lembrei de um culto terrível que nem esse. Deus mandou a palavra e disse, quando a minha igreja estiver em perigo, é só clamar meu sangue que eu vou estar bem pertinho do teu lado. Na mesma hora, irmão, eu falei, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Em prazo de segundo, como um balde de água fria, a virtude de Deus caiu dentro de mim. A ponta da faca bateu nas costas, rasgou a camisa, arranhou minhas costas, mas não entrou na minha carne. E o meu pai olhou para a faca, falou, é impossível. E Deus já estava me visitando, eu chorando com a virtude. E o crente tem que aproveitar a virtude, irmão. Quando Deus me visitou, já não deu vontade de morrer. Eu virei de frente a frente com meu pai, a lágrima da virtude me tomando. Ele falou, a primeira facada não entrou, a segunda vai entrar. Ele pôs a mão no meu ombro novamente. Quando levantou para descer, a minha irmã estava entrando no portão de casa, minha avó que é falecida, disse assim, Terezinha, entra correndo porque o diabo está dentro da tua casa. A minha irmã entrou correndo, jogou a bolsa no chão, viu meu pai com a mão no meu ombro e o eixo da faca no alto. De repente a minha irmã entrou, bateu no braço do meu pai, entrou na minha frente, na frente do meu pai, pegou na lã da faca em tempo de perder seus 4 dedos. O diabo tomou a boca do meu pai e falou assim, sai daqui senão vai sobrar para você. A minha irmã falou, não, o meu Deus hoje de manhã mandou a palavra e disse que ama a alma desse meu irmão que está aqui. E esse demônio que está em você aqui agora vai para o abismo do inferno para cumprir a palavra. E o véu dessas mulheres foi purificado
É muitos que vêm ouvir a palavra, ouvem uma obra terrível dessa, uma profecia na nossa cabeça, mas o diabo sempre arrancando o nome de alguém escolhido e mandando para o inferno. Mas antes de o adversário chegar, Deus chega primeiro, irmão. Tinha uma moça que estava predestinada a pecar, Deus revelou o companheiro, e quando Deus mandou lá, Deus batizou ela com a promessa. E eu passei na comunhão, na casa de um servo de Deus, falei, vou orar, ora Deus comigo que eu vou procurar serviço. Ele, tá bom, vai que eu vou orar. E ele foi orar, irmão, e ele ia orar, Deus falou para ele, hoje, antes da meia-noite, vai para a cidade de Delfim Moreira, na fazenda tal, que eu vou fazer um grande milagre. Aí Deus tomou o Ezequiel e disse assim, Senhor, o André saiu para procurar serviço, eu não vou achar ele, cidade grande, mas eu vou direto na rodoviária, se eu ver o André sentado lá, convidar ele sentir alegria, está confirmado, ele vai ser meu companheiro dessa visita. Quando ele chegou na rodoviária, eu estava acabando de sentar, fazer o André Meio, vamos fazer a visita? Vamos, aonde? Delfim Moreira. Eu perguntei para ele, você tem dinheiro? Ele falou, não. E você também não? Mas como nós vamos andar 49 quilômetros? Já é 6 e pouco da tarde. Ele falou, vamos até a saída da cidade e Deus proverá. Andamos 12 quilômetros, chegamos no trevo. Ele falei, vamos pedir carona. Ele falou, um servo de Deus não pede nada para ninguém. Abaixei a cabeça, de repente ele falou, a próxima carreta que passar é nossa carona. Eu falei, tá bom. Fiquei olhando, imaginando, isso é uma luz de ônibus, é uma luz de carro, aquilo lá deve ser uma carreta. Pensando, de repente a carreta passa, empurra nós com o vento. Dá a seta, encosta no encostamento, volta um pouco de ré, desce o caminhoneiro, chega perto de nós. Para onde vocês estão indo? Delfim Moreira. Entra aqui na carreta, porque essa hora não tem ônibus, eu vou deixar vocês lá. Deixou nós na cidade. 10 e pouco, chegamos na cidade. Quando chegamos, fomos procurar a fazenda, não achava a fazenda. 11h30 achamos a fazenda. Tudo apagado, tudo dormindo. Batemos palmo, o velho sempre abriu a janela. Quem é? Gritamos da porteira, paz de Deus. Ele, amém. Espera um pouquinho aí na porteira. Quando ficou esperando, falou assim, ele gritava, né, na roça, o povo fala alto, acorda, porque tem 2 anjos na porteira. Acorda, criança, acorda, esposa. Acordou todo mundo da casa. Ele saiu de dentro da casa, foi na casa do irmão, falou, peraí, não vou abrir a porteira ainda. Foi na casa de uns 3 irmãos, chamou todo mundo, levou todo mundo para dentro da sala. Quando chegou na porteira, pôs a mão na porteira e disse, se Deus mandou vocês nessa hora dentro dessa fazenda, é porque Deus revelou alguma coisa para vocês. Entra para dentro, prega tudo que Deus mostrou para vocês. Tá bom, irmão, não vai pregar. Entrou na sala, ele disse a mesma coisa, dobramos o joelho. Deus deu uma oração, levantou da oração. Irmãos, prega tudo que Deus mostrou. Tá bom, irmão, Deus me revelou mesmo que a tua casa hoje é uma estação de trem. Quando o ponteiro apontar meia-noite, lá no reino da glória de Deus, vai sair um trem celestial, vai passar no meio dessa sala. Quem tiver o passaporte, vai entrar no trem e vai direto para o reino da glória de Deus. E Deus tomou um servo. O teu passaporte está na tua mão, o teu está na tua mão, mais de 30 na sala, falando de um por um. Mas tinha uma moça lá no canto de pé. Moça, Deus falou para mim que o teu passaporte não está na tua mão, está aqui na minha mão. Sabe por quê? Deus me revela a primeira vez que vem na tua casa, essa porta fechada aqui, Deus me revela que é um quarto. Dentro desse quarto, debaixo da cama, tem uma mala pronta. O velho, peraí, irmão. O velho não sabia de nada. Abriu, sorrindo, chegou na porta. Rindo, abriu a porta. É um quarto, tá vendo? Ele foi lá dentro do quarto, abaixou debaixo da cama, pegou a mala, já veio chorando, colocou na frente do servo. Continua pregando a visão que Deus te deu. Moça, Deus me revela que essa mala está pronta, porque Deus me revela que essa janela que está aqui embaixo é uma rua, mas quando der 5 para meia-noite, vai parar nesse quarto de preto, vai dar 3 buzinadas, porque você marcou de fugir com uma criatura. 3 poucos minutos, 5 para meia-noite, 3 buzinadas escutando. O velho sempre abriu a janela, olhou para fora. É verdade, irmão, o escote preto está lá fora, mas Deus tomou o servo, a moça agarrou o velho debaixo do pescoço, começou a chorar. Deus tomou o servo, mas moça, ainda falta 5 minutos para o trem passar. Você quer o teu passaporte ou o escote preto? Ela disse, não, eu quero o meu passaporte. Então vem buscar. Quem tinha glória dava glória, quem tinha linguagem falava linguagem. Quando ela chegou na frente do servo, me dá meu passaporte, recebe em nome de Jesus Cristo. Eu batizou ela com a promessa na hora, irmão. Deus chega primeiro ou não chega? Agradeça a Deus por tudo. Deus seja louvado. Graças a Deus, irmãos, por essa viagem que Deus tem preparado, por estar junto com a sua irmandade. Não tinha nós, irmãos, pensamentos de combinarmos aqui.
aqui. Passei aqui a semana passada com o nosso irmão de Campo Dourado, nosso irmão Marcos, do Paulista. Está presente essa congregação mostrando para nós. Graças a Deus, irmãos, nessa congregação, na congregação, encontramos irmãos aqui nos consultores, algumas coisas que trabalham. Graças a Deus, irmãos, muitas obras a ser feitas, irmãos, cuidados de 8 anos, Deus cuidou com a promessa, e cuidados de 11 anos, Deus chamou no batismo também. Graças a Deus, aqui temos os companheiros, nosso irmão Claudinho, como nós juntos, e estamos no ministério juntos, misericórdia de Deus na nossa vida. Bom, ano de 98, Deus parou, conhecemos a nossa irmã Laura, a minha esposa, ali na cidade de Porto, e da linha no Recife. Deus foi tomando o caminho, meu irmão não tem condição nenhuma, não tinha condição de casar, não tinha condição de ter um bom emprego, uma casa, mas o Senhor é aquele irmão, quando nós de pequenininho começamos a recitar o salmo na congregação, passa os anos, passa tudo, irmão, mas a palavra de Deus não passará na nossa vida. Irmão, o tempo foi se passando, em 98 marquei o meu casamento pela fé, fomos para a cidade de Guarapari, Espírito Santo, lugar litoral, irmãos, muito difícil, mas o mesmo Deus daqui é o Deus de lá também, irmão. Ali na nossa cidade, irmãos, temos ali uma das praias mais procuradas do estado do Espírito Santo, é a cidade de Guarapari. Deus dá graça de nós recebemos 250 mil turistas. Na cidade tem 200 mil habitantes. Tem 3 congregações, tinha 4 anciãos. Um irmão conheceu o Ediomar, que estava na região. Deus já sabe como ele foi parar. Usando essa parte, né, irmãos? Porque aquele que não dá valor na obra, irmãos, aquele que começa a querer se engrandecer, chega lá embaixo, irmãos. E aquele que começa a ser humilhado, ele vai lá em cima. Irmãos, lá na cidade de 200 mil habitantes, 3 congregações, estamos esperando agora em outubro, pelo menos 250 almas na sexta-feira. Vocês estão no pedacinho do céu, irmãos. Nós lá em Guarapari, irmãos, nós estamos a 10 quilômetros para aprender a obra de Deus. 10 quilômetros. Irmão, graças a Deus. Irmão, quem declara no meu coração? Irmão, ali, eu trabalho com vocação do Maranhão, com vocação do Pará, Sergipe, Aracaju, Maceió, Bahia. E nós trabalhamos com forno, irmão, com temperatura de 3 a 4 mil graus de quentura. Nós saímos de forma dos fornos, irmão, onde come o minério. Irmãos, graças a Deus, muito Deus me abençoado, não tenho tocado dúvida, mas, irmão, o trabalho do nosso irmão Joeira ali no Guarapari é trabalhar na praia catando latinha. Está vendo, irmão? Quem ficaram no seu coração. Vocês acreditam, irmãos? Nós entramos na praia hoje, depois das 9 horas, amanhã, depois das 8, que termina o horário de São Paulo, horário de 6h30. Nós entramos na praia 8 horas, sábado para domingo, nós saímos da praia às 5h30 da manhã. Irmão, tem que ser crente, irmão. O que é nosso, o que não é nosso, não é nosso. Nós, Deus da graça, que nós trabalhamos, Deus da graça, irmão, que nós perguntarmos das 8 da noite às 5h30 da manhã, mais ou menos 80, 90 quilos de latinha. É bastante sofrido, irmãos. Também a mocidade, né, festa bastante atenção. Até a minha menina Bianca, irmão. Pensa numa menina crente, irmão. Pensa numa menina cheia de misericórdia e piedade. Quando ela chega uma reunião na mocidade, tem 12 mil, irmão. Quando ela chega a reunião da mocidade, todo domingo, nós vamos para a reunião de jovens, nós temos uma latinha, cada um leva uma sacolinha. Nós vamos caminhando. Eu falo assim, fez cantar mais latinha, tem um presente. E aí nós vamos. Deus abraça, irmão, de nós alegrarmos com a mocidade. Em vez de não dar nem tempo de tomar um banho para fazer a reunião de jovens menores. Trocamos
trocamos de roupa, falamos a Deus, fazemos uma lavação do rosto, os irmãos vêm saudar nós tomamos banho de presente, de refrigerante, e nós começamos a clamar a Deus, irmão. Porque diz a palavra, se possível, trabalhar dia e de noite para não ser pesada no tempo. Passamos pela fé. Quando eu estava marcando o meu casamento, meu moço, quando eu estava marcando o meu casamento, o primeiro presente que eu ganhei de casamento foi um caminhão da Casa Bahia. Acabei de marcar o casamento, o Senhor preparou um caminhão completo com todos os meus móveis. Deus me deu 2 bolos, a doce e o bolo doce. Um caminhão com casa de carne de refrigerante. 2 viagens, 2 de mel. Uma para Recife e outra direto de Recife para Próximo de Caldas. Deus tem muito nos abençoado, pelo que a mão de Deus. Mas veja, meu irmão, quando Deus quer fazer uma obra, Deus não pede ordem, não marca dia, não pede licença, Ele faz a obra por completo. Ano de 65, a irmã Marina, nossa moreninha, mãe de 9 filhos homens, segundo filho, nasceu todo paralítico, irmão, paralítico, que nem a cadeira de roda resolvia o problema. O bracinho da criança, toda encontrada para fora. A perninha, toda encontrada para fora. O pezinho virado para o lado. O corpo, irmão, o couro e o osso. Irmão, amarrado em cima de 2 cadeiras. A fisionomia de um macaco. O pelo de macaco. E a cabeça maior do que o corpo. A cabeça era tão grande que o corpo não aguentava o peso, irmão. Mas onde Deus entrou numa casa simples, de barro, de bambu e de chão batido. Entrou e fez uma obra de milagre. A mãe foi no mundo com vários e mais filhos. E quando chegou no mundo, preparou tudo, deu janta com demais filhos para todo mundo, e foi cuidar do filho paralítico. Mãe, irmão, mãe é mãe, pai é pai. Só sabe quem passa. E a mãe foi dar banho na criança, deu banho na criança, arrumou tudo bonitinho, cobriu a criança, amarrou, cobriu com uma mantinha de frio e deixou o cabelo fazer uma obra, irmão. E aí, irmão, quando chegou o servo de Deus ancião, diácono, e foi, irmão, a mãe falou, Maria, vai chamar o servo de Deus, Deus acaba de levar o nosso filho embora. Acabou todo o sofrimento. Não vai ninguém ficar sentado, eu fico com ele um pouquinho. Vai lá, vou ficar com meu filho até o seu último pinguinho de vida na terra. E quando chegou o ministério da Irmandade, a casa estava em frente, irmão, o quintal. E quando chegou o servo de Deus, quando chegou o carro público, ele tirou a urninha branca, glória ao nome do Senhor, irmão. Colocou a criança dentro da urna. Ele fez tudo direitinho, glória ao nome do Senhor. Quando o Senhor levantou e falou, Deus seja louvado no funeral, o braço paralítico mexeu sozinho. Hoje você sai daqui mais frente do meu peito. A forquinha começou a cair. O bracinho esticou sozinho. A perninha esticou sozinha. A outra perninha esticou sozinha. O pelo de macaco foi caindo. O sangue entrou. A vida entrou. A carne foi entrando. O pelo foi caindo. A cabeça da criança, que era maior do que o corpo,
a honra e glória do nome do nosso Deus. Essa criança sou eu, irmão. Eu sou querendo não quero! Eu tenho uma ignorância! Para saber que a palavra de Deus cumpre na nossa vida. Tem pouco dia em Guarapari, irmão. Eu sou um irmão de São Paulo. Eu estava deitado descansando e o carro parou e bateu palma. Pai, tem alguém chamando para ele, vai atender, filha. Me fala filha com ela, criança, me fala filha com ela. Atende, vai umas irmãs, falei, vamos entrar, não deixe agora a bênção nossa. Entrou, irmão, entrou, aquela comunhão. Ele mostrou a paz de Deus nessa casa, se amém. Falou, irmão, não te conheço, nunca te vi, mas o Senhor revelou a tua casa, a tua rua, o teu endereço, o teu número. E o teu cooperador religioso vem em cima, prega sobre ele. Irmão, ela começou a pregar minha vida de Gênesis a Apocalipse. Em profecia falsa, irmão, mas tem como profecia que cumpre na hora. É tudo difícil. A minha menina Bianca estava dentro do quarto com o bicho. Aí o Senhor falou, irmã Bianca, vem aqui na sala. A Bianca já estava com ela na cabeça e aí estava chorando, porque ela falava, o que é do papai é do papai, mas o que é meu é meu. Daqui a pouco, irmão, Deus tomou a irmã, você tem profecia, Bianca? Eu tenho, prega que eu tenho. Então diz Deus, prega Deus agora, dentro da tua casa, não vai passar, não vai faltar. Com 12 anos, Deus te dá 3 presentes. 12 anos, Deus te chamou a criança na casa. 12 anos, Deus deu o presente de auxiliar de jovens. 12 anos, Deus deu o dom da organista para jantar. Deus cumpre no culto, irmão. Deus cumpre no culto. É 24 horas, porque eu olho lá, coitado, até todo hora. Ele olha um pouco para cima, olha um pouco para baixo. Ele olha direitado, olha para a minha direita. Mas, irmão, quando ela toca o dedão cumprido dela, irmão, não tem adversário que para na nossa vida. Você já me deu tempo, mais, irmão? Eu estava em São Luís do Maranhão pegando um curso, como você? Irmão, se nós, lá fora, nesse Brasil que nós queríamos, aqui dentro é pau que nós não temos, na verdade, irmão. Está o diabo, está o cooperador de jovens do processo, está o diabo, está o ancião. Irmão, mas não pode levantar na frente dos homens de Deus, do filho de Deus, irmão. Mas quem pode impedir a obra de Deus na vida do homem de Deus na terra? Fui para São Luís do Maranhão. Nunca tinha andado de avião. Estava na cidade de avião. Fui para São Luís do Maranhão de avião na rua. A prova está aqui, tirei chance para guardar. Chegamos em São Luís do Maranhão, fui para casa do irmão, eu dei um banho, descansei, vamos congregar na central. Irmão, e ela tinha para despertar, irmão, e aí, eu falei com uma coquinha muito querida, eu digo, né, aquela caçulinha que tinha minha coca. O irmão, daqui a pouco, veio o Bentinho, vem toda assim, olhando, passa um monte de filha, os bentijolos, e vem embora, toda grande, aquela coisa, grande de cerveja. Irmão, ele, passando para aqui, parou. Eu pensei, pega um pé. Eu falei, vou pegar, eu vou botar assim, eu vou pegar assim, eu vou pegar dele. Eu vou pegar dele. Peguei ela assim. E joguei ele no quarto para fora. Eu vou embora. Olhei para o dentro daquela fusão que eu cortava no 20. O menino dela completou tudo. Não quero ver, eu vou ter documentos, minha carta de viagem, vou trabalhar na vaga de 12. Atende, mais irmão, eu quero aqui, irmão. Porque se ligou a nova coisa do coração para fora, para levar. Peraí, irmão, subir, peraí. Deixa eu voltar no barriga. Chega, eu pensei que alguém nascido daqui, olhar para mim não vai dar. E na pregação da palavra, Deus tomava nós não. A pessoa de tão grande, eu não sei jeito. E como eu vou pegar a palavra, o varão ia subir e descia. Quando que eu olhava para mim, o cooperador para mim, para dar sinal, ia ser muito simples. Não tinha jeito, como eu pegar e ensinar assim no corpo, seja o que eu quiser. E eu vou fazer esse plano de roubar e aí ela subia e descia. Aí eu
tivesse com o filho de defesa. Pode ser qualquer, mas eu percebi que fosse uma apresentação. Aí o que não está mais com ele? Aí o meu irmão não operou, peguei a única palavra. Não operou, eu estou pensando assim, irmão, porque eu trabalho com muito baixo. E era assim, me desafiar, eu tentei, então aí eu vou esquecer. Mas não operou, até que o filho conseguia acertar. Aí eu não fazer. Vamos lá. Terminou, cadê irmão? Porque, irmão, a simplicidade para mais alto. Vamos lá, irmão. Eu ia pedir que a simplicidade para o Senhor e para nos dar como para na frente do pé, que não levantar, para ele poder falar, mas não podia, ia ficar pior, ainda mais pior, mas ia ficar aí. Mas, irmão, dou graças a Deus e tudo permissão de Deus. Quando eu cheguei na casa do irmão fez ela assim, eu tentar matar, mas não matava. Eu deitava na cena do lado, não matava, não tem coisa errada. O senhor falou, pega a gatinha, ele vira de ponta na cabeça. Quando eu virei a gatinha, irmão, para surpresa, irmão, eu sabia da nossa necessidade. Quando eu virei a gatinha, caiu um papelzinho, irmão. Sabe o que é, irmão? Um papelzinho marrom, o senhor coloca a gente e fica enrolando bem devagarzinho. Eu vou mostrar que eu estou na sua vida. Comecei a desenrolar, fui desenrolando, sabe o que tinha dentro do papelzinho, irmão? Uma nota de R$100, verdinho, novinha, novinha. Eu coloquei para de brincadeira. Eu vou falar, não, mas é verdade, irmão. É verdade. Eu vou conseguir 50% para mim. Eu falei, não, irmão, a atenção foi para mim, irmão. Irmão, muita coisa eu tenho feito. Você devendo ter feito comigo? Você conhece o nome de o diabo do Maranatone e o Luiz. Ninguém fala comigo, então tá, senta, mulher. Meu irmão, eu tenho que ter prazer nesse dia dele. Eu não vou nem ser, irmão, costumeiro. Eu não vou ter energia, hipocrisia. Eu não tenho prazer, não, cara. Não posso tomar frente do servo de Deus, nem do seu servo do brasileiro, que eu gosto de tomar frente. Que dirá que aqui não. Olha o tamanho do outro. Tá certo? Mas tá bom. Quando isso me calorou, eu fico carinhoso. Irmão Jair, depois dessa festa, o senhor mandou tirar o presente. Amém. Ele vai perder para a coleção. Amanhã vamos esperar na frente demais. Eu estou certo, eu vou ir. No relógio, eu passei de Deus. Irmão, e dá 7 horas. E dá 7 horas. E dá 8 horas. Vou ficar sozinho. Daqui a pouco vai evoluir. Como eu vou esperar para lá? Quando eu vou chegar, vai dar uma bicicleta por mão. Irmão, que é irmão? Fui lá comprar uma bicicleta, bonitinha, já estava guardada. Ele ganhou essa bicicleta na companhia Paulista Positivo. Tá bom, foi um presente, vamos fazer essa semana para casa. E aí? Pensei, agora não vai dar certo. Eu fui para a bicicleta para mim, agora não vai dar certo. Irmão, eu fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, na bicicleta da Figueirinha, guardei a bicicleta no bagageiro do mundo e vamos embora. Ei, ninguém está construindo. Quando ele chegou na Divisa, cidade está pegando a última cidade do estado do Rio, tem a defesa, a Polícia Federal. Nós vamos botar o ônibus. Pronto. É só que me importa. Irmão, vai na hora, até que eu policial. Abre o bagageiro também. Abre o bagageiro. Eu quero saber de quem foi direto, irmão. De quem é essa bicicleta? Aí eu botei para o pastor. Eu quero cuidar da comunicação. E eu disse para o lado. Falei, mas que vai fazer? Olha, eu quero saber de onde essa bicicleta. Se essa bicicleta falou para mim, eu moro em Guanapari, eu ando 3 anos para ter a obra de Deus. Ele disse, irmão, na hora que eu vou me olha, é o seguinte. Aquilo que Deus não tem pai, não tem mãe, não tem mãe, aqui sou eu, tá bom? E não para na frente da coisa de Deus também. Levanta a mão na cabeça. Eu, sem sentido do mano. Ou que vergonha. Abre a cabeça. Meu Deus. Tá bom, bem sentido. E vai, é bom. Vai ter uma criança. Negócio de nada, meu irmão. Prendeu na cabeça. Que era nossa. É cheio, irmão. Quando ele está de nós. Ele passou para a cabeça, irmão. Então você estava com ele. E meu irmão também. Irmão, ele de repente, irmão, para Deus deixar o nosso adversário confundido, o Senhor fez uma obra bonita, irmão. Ele veio na sua vida, ó, sai da minha frente.
entra no ônibus e some. Antes que eu te prenda. Água rápido. E comecei a chorar. Comecei a chorar baixinho. Para ninguém, porque de repente, passageiro, não quis mais demais. Inclusive, o secretário está correndo meu nome. E eu comecei a chorar. Bem baixinho, mas aquele jeito. Ela ô, pastor, você já está tirando fora, já se preparar de chorar, porque foi mais velho também no nome dela. Dá para você parar de chorar? E mãe, está de taco com a melhor. Ela disse, bom, é o seguinte, já que é para bagunçar, eu vou bagunçar aqui não. Tem que ir todo mundo. Acorda todo mundo. Criança, mulher. Aquele poder de mas já era Deus também uma obra, irmão. Aí não tem essa coisa, das poltronas, já colocou uma dentro da outra e começou a recolher um dentro do ar. Pastor, eu vou te dar uma vez que parar de chorar, porque está muito mais. Tá bom? Aí eu queria aquela, irmão, eu queria outra, eu queria aquela do banheiro. Tá bom? E começou a correr para mãe. E só que essa coisa do mundo, e só, de moeda, de 5, 10, de 20, 50, de 100, e o negócio tudo bom. Tudo é uma obra, irmão. Tudo é uma obra. Daqui a pouco, toma, pastor, vai chorar. Aí peguei o choveu lá, peguei essa coisa do chapéu, coisa lá, peguei o fogo de moeda, joguei para dentro. Irmão, olha como Deus faz obra. Irmão, aí tentei jogar, tirei esse gato, e comecei a separar. Eu olhava do lado, 5 do outro, ganhei do outro, 50 do lado e 100 do outro. E olhando meu colega, ele me ensinando, separar o dele, eu olhava para ele, olha, vai ter um, Deus separou daí, e o outro correndo para dele. Irmão, Deus separou demais. Deus separou aquela madrugada, R$450. Eu comprei duas bicicletas, mas eu queria aquela minha. Aí comprei mais ainda. E parei. Aí de repente, irmão, um carro do lado do ônibus. E o motorista, acho que na hora caiu a ficha dele. E pensou assim, bom, esse carro não pode nada. Alguma coisa ele quer. Aí já veio o senhor da nossa vida. Ele pensou, isso aí é para ser uma criatura da polícia. Ele pensou, bom, como seja de outro pastor filho, agora eu vou enviar você também. E meteu o pé no outro, e pintou, e chegou, e deu uma hora para subir na subida, perto da velocidade. Aí quando ele conseguiu, ele conseguiu botar o outro, passar o outro, aí ele conseguiu a frente da turma da criatura. Azul, vermelho, amarelo, ele começou a ficar, e começou a ficar, e não, ele parou. Aí chegou a subida e ele parou. Quando parou, ele passou o olho, lá na frente ele parou aqui no meio da pista. Ele deu aquele passo do olho de novo, e bateu na porta, mandava a porta, na porta, e o pastor, ô pastor, eu estou me dizendo, eu perdi o sono! Eu estou me dizendo, e separou R$450 no dinheiro. Eu não quero me dar ou não quero? Depois liga para a cachoeira, viu, irmão? Seja, meu irmão, tem que ser, meu irmão. E uma pessoa que tivesse um chefe e tivesse R$10 e dava outra sem nada, do nada. Eu tenho que ser um diabo muito bem revelado por Deus, eu não vou muito bem em situação, eu vou com um coração muito mole para a obra de Deus. Meu irmão lá, o nosso irmão Jeremias, ancião do cachoeiro de Misericórdia, já que vamos tomar com ele. Eu falei assim, irmão Jair, o que eu vou botar ele na presente de casamento dele? Aí vai ter sempre a presente. Irmão, sabe o que Deus falou para nós? Eu ficava em meu médico, para me condenar um pouco. A bom, não é de Deus, não. Mas tá bom. Então vamos fazer o seguinte, meu dia, o operador inicial lá de Cachoeiro, perto, na mesma coisa. Então vamos fazer o seguinte, irmão. Sábado, irmão, começa nós estar o dia seguinte, entendeu? Tá feito, tá combinado. Eu vou fazer o programa aí mesmo. Nem que seja a pé, né? Depois vai chegar a subir. Correr, orando, e na hora que vai dormir, na hora que eu vou orar a Deus. Vamos lá. Irmão, não tem toda oração, lá nós, Deus também. Deus deu um presente para cidade de hoje, amém, creio. Eu confiando, irmão. Morei 7 anos como mandatário da igreja. Quem é eu para ter uma casa, irmão? E ele falou assim, Roberto, pega a minha pasta lá e entrega aqui para mim. Ele começou. Eu vou para o chefe. Como ele foi conhecido, quantas vezes foi o número 1, o número 7,
nada, irmão. Que Deus opera na nossa vida, irmão. Nós não temos nada, mas tem Deus no nosso coração. Homem fiel a Deus, mulher fiel a Deus, nem que seja na última hora, Deus aparece. Nós estamos lá com o vento, irmão. Agora deu uma chuva, eu nem que tem diácono aqui para ter testemunho, e eu encontrei mais irmão. É bom, eu vou olhar para essa coisa, irmão, foi permissão de Deus. Passou uma chuva na minha forte, numa fase da casa, foi condenada pela tristeza, se viu, irmão. O muro já caiu todo, irmão. A chuva veio primeiro, já andou todo, irmão. A diferença de viu, irmão, nunca tinha visto na televisão, saí na televisão, naquele programa da feira de São Paulo, irmão, e nós estamos vendo que Deus está tomando o caminho. Alguém entregou para mim uma manga 3. Irmão Jair, a segunda glória será melhor do que a primeira. Nós estamos aqui, irmão, a mamãe passando mal, o Senhor permitiu que quando eu fiz a nossa caminha, nós não precisamos mencionar nada, falar nada com ninguém. Essa fala sempre aqui, ó, o dono da obra. Já está o diácono, tudo na Espírito Santo, pode já falar, porque a gente está esperando nós chegar de viagem. A defesa subiu, para ver o caminho que Deus vai tomar na nossa vida. Eu tenho certeza, vou voltar aqui em breve, vou trazer a chave de uma casa para nós saber que Deus opera lá no meio dos humildes também. Você pode ligar depois do curso? Não, porque quer dizer, eu passei por isso, irmão. Quando eu estive olhando para o senador, e eu estava lembrando, sabe por quê, irmão? Aí ele pegou o filho, a Nicole dois filhos, irmão. O Alicaída, limitação de Vila Velha em horário, você conhece o irmão já é cooperador de Deus, nem me participa do irmão, do documento, às vezes o irmão já me conhece. Só de ver, irmão, porque está cheio de tanta atrapalhada da fora, irmão, que conhece fulano, vem explicando, nós vai ver, irmão, que é tudo mentira. A mentira não aplica dentro da casa do Senhor, irmão. Não pegou, não pegou o documento, mas depois do curso, ou pode ligar para a Vila Velha. Eu lembro do nosso irmão aqui há muito tempo também. Eu não cheguei a conhecer ele, não. Pode ser que ele tenha, mas acho que tem um ministério aí também. Mas eu tenho visto Deus trabalhar em minha vida, irmão. Não importa, irmão, tenho visto tanta coisa comigo, irmão. Só para vontade de imaginar, irmão. Em 85, no estado do Paraná, irmão, em Londrina, Deus já tratou todo mundo assim, falou da de Londrina. Se alguém aqui, depois do curso, vai passar pelo fogo, não vai morrer. Vai passar pela água, também não vai morrer. Deus tem uma obra na sua vida, era jovem ainda, jamais esperava que poderia cumprir, irmão. Esse gato que eu tenho que ensinar, tem maneira de legal, pede que eu graça, que eu vim para nossa terra, irmão, pede cartão de ponto, o nariz que eu trouxe, que é maravilhoso, a cabeça não rachou, não trincou, abriu o meio. Metade para cá, metade para lá, irmão. 9 meses treinado no hospital, em cima do Rio Paraná, Sabema, de vida de São Paulo com Paraná. Nós não sabemos, meu irmão não tem pouca atrás, irmão, eu compro do lado direito para mim viajar bem nas paisagens. Olha o olhar de jovem. Quando Deus mandar você passar o recado, não tenha medo, não passe, viu? Passa o olhar também, o irmão, qualquer irmão, uma criança, passa porque Deus vai cobrar, para que você não passar o recado. E vou entrei no ônibus, na aviação da Garcia, e de repente a irmãzinha bateu na janela do ônibus, falou, irmão Jair, prepara, que essa palavra vai cumprir na tua vida. Pouquinha gente morreu, irmão. Só 31 pessoas. Só um sobrepresidente evangélico da congregação cristã no Brasil, Jair Francisco da Silva. Sou eu, irmão. Então, irmão, sou honra. Nós temos que contar para a igreja, irmão. Quem diria, irmão? Nosso irmão Claudio conhece, nosso irmão encarregado de uma banda hoje, nosso irmão Viseu, nosso irmão Claudio, nosso irmão Valdemir de Alfredo, nosso irmão, todos os companheiros nossos, hoje são tudo dentro do ministério. Todos. Deus cumpriu a palavra. Trabalhei em Curitiba, das vezes no Cortão. Mais de 500 homens trabalharam. E Deus tomou o diabo no próximo tudo chover. Ele trabalha com alegria. A diabo pega o trabalho, irmão, Deus. Só Deus. Ele trabalha com ninguém. Ninguém não usa nada. Ou precisa de diabo, não usa. Ele trabalha, ele vai preparar a esposa, a comida, fiel, crente. Vai dar ministério ainda.
esquece de tudo, esquece até de comer, e vai trabalhando. Aí o médico cumpriu tudo, irmão. Claudinho, vai lá. Valdemir, cooperador de Alfeiro. Bom Jair, cooperador lá em Guarapari. Irmão Zaqueu, ancião em Santa Bárbara. O irmão aqui, o irmão Dirceu, encarregado do local. E Deus cumpriu direitinho a palavra, irmão. Então, o que sai daqui de cima, tudo na nossa vida. Trago saudação, levarei a vossa saudação, irmão. A Bianca, irmão, Márcio morreu, o médico chamou eu, chamo o pai porque a dona Laura não vai deixar fazer o médico. A Bianca e o Vitor não ficou normal, ficou de cabeça. A barriga dele parecia explodir. Mas, irmão, de repente, eu já estava ali. Praticamente a metade de obra não vai brincar. Nasceu Bianca, nasceu o Vitor, foi pior, irmão. O Vitor nasceu com 4 quilos, 950 gramas. O maior menino que nasceu, irmão. Estava um meninão, o desejo tocar taco também na congregação. Então, muitas horas eu estou feito, irmão Tereza Metais. Você já viu congregar sem dinheiro, irmão? Ah, irmão, não tem jeito. Não dá, irmão. Falei, em Guarapari, cansado. Depois que eu dei uma carta, eu vou para São Paulo, eu vou para ele de Alcântara. Eu gravava tudo rapidinho. Eu pego uma cidade, eu vou para São Paulo, aí eu vim para cá. Eu pego uma carta com o senhor mais velho e ficava cobrando, não tem mais comigo. Nós queremos entrar no céu, né? O ministério ajuda bastante, meu irmão. Não nego, não. Ajuda bastante. Porque quando cada puta, eu trago um vou para cá, e vou para cá, um para lá, tem que partir 40 pedaços. Mas, irmão, a coisa estava tão grande, eu não vou nem cabeça. E nós consideramos de volta, sabe conversar com a minha amiga, não precisava da criança, irmão. Eu conversando na festa, e sempre que acabou o mundo, chegou com a religião, é muito colega meu. Eu pego a ideia, ele pegava, hoje eu vim lá para ele. Acabou o mundo e eu falou, não peça nada para ninguém. Entendeu? Deus, andar aqui agora para ali, de noite, vou chegar na sua segunda-feira. Depois, vai com fome, vai com fome. E aí eu peguei lá no planeta, a cachoeira criou um bom bonito, sai agora. Se eu dar cabão, eu dei cabão para o outro. Tudo é Deus, irmão. Para o outro, eu peguei o outro e fiquei na frente. Eu vou para aqui, eu quero chegar lá. Cheguei agora para ali, perto do outro, vou ficar o dinheiro, até minha mulher encontrar, a pegar ele, eu não dou o carro dele. Para passar bem por isso. Mas eu entrei e fiquei o tocador, o tocador vinha sempre essa coisa do carro. Não passava da gente. Eu só eu nem queria se ele chegar de novo, passar pela mãe. Aí eu vou para o outro. Aí Deus me deixa confundido. Aí de repente, irmão, quando a gente chegou no preço de Guarapari, o ano passa. Travou. Nem para frente, nem para trás. Travou o grupo do ano. Droga, gente, não pode ter ninguém do ano. Já está no remoto, está indo para outro, irmão. Então, o caminho de Deus, irmão. Eu devo ter quem paga, está fazendo tudo bem. Mas eu entro na rodoviária, no danado, que eu vou pagar de ônibus, para cachoeira na longe. Mas de repente, irmão, quando estava chegando perto, eu moro em frente do pé, o cemitério. Muito bom, você quer falar nisso, que faz obrigatório de pegar passageiro? Não tinha gente, mas eu não tem nada. Eu não passo o dinheiro e vem que foi o dinheiro. E a casa aqui, do meu filho, e ele escolheu, você vou tirar R$50. Ele veio uma parte de R$50, foi por cima, tirou R$44 e chegou e me falou, tio, daqui só para sair, daqui seu troco. Eu falei, mas não está entendendo? Eu estou sem dinheiro, filho. Não, tá vendo R$50? Você que deu um levou no ano, não foi ninguém. Eu estou aprendendo a fazer uma obra. E aqui, irmão, peguei R$44, paguei a passagem, ainda sobrou dinheiro. Ele não está no limite de ano aí. O seu mental, podemos contar. O dia que você foi em Cachoeira, não era aí, eu me mostro para a mulher que vai dar de vocês também. Tem condição. Bom é Deus, na nossa vida.